Um dos importantes palestrantes deste evento aqui na USP é Salvador Nogueira, que é um importante jornalista da Folha de São Paulo. Professor, fala para a gente de que forma você vai explanar os assuntos aqui e que linha vai ser abordada. Pois é, eu como parte da comunicação da missão, o meu objetivo aqui vai ser dar um panorama da exploração da Lua ao longo da história. Falando um pouco do passado, toda a história de conquista da Lua nos anos 50 e 60 e para o que a gente poderia chamar de uma segunda era de exploração lunar, que começou agora no final dos anos 90 e está com uma grande promessa de futuro, um futuro óbvio que a gente quer se inserir a partir de agora, participando ativamente desse movimento de exploração do nosso satélite natural. Interessante, né? A apresentação sua então vai ser assim muito rica em imagens, em dados, em coisas dessa natureza. Acho que os espectadores que estão aqui presentes, os alunos, os pianos ou não, vão se interessar muito. É claro, a gente está buscando uma abordagem bastante dinâmica, então palestras relativamente curtas, de 10 a 15 minutos, em que eu pretendo condensar toda essa história. É uma história sem dúvida entusiasmante. Eu tenho certeza que quem viveu gosta muito de relembrar e quem não viveu gosta muito de saber sobre ela, porque sem dúvida é uma das maiores, se não for a maior conquista da humanidade, né? O momento em que o homem chega à Lua realmente é um momento emocionante para todos nós. Agora, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Quem é o jornalista que se predispõe a falar de assuntos tão interessantes? Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. Pois é, eu sou jornalista de ciência desde 2000, ou seja, faz quase 2 décadas que eu tô nisso. Comecei bem molequinho mesmo e para mim é uma grande realização, porque eu sempre amei ciência, muito antes de me tornar jornalista. Minha formação é de jornalista, mas sempre com uma paixão muito grande pela ciência. E para mim foi muito especial poder conciliar as duas coisas, né? O gosto pela ciência e o gosto pelo jornalismo no trabalho que eu realizo hoje na Folha de São Paulo, principalmente com o blog que se chama Mensageiro Sideral. Interessante. Agora, quem está nos assistindo fica assim, né? Um jornalista na área de ciência, o que a ciência pode trazer enquanto matérias históricas para o mundo? O que a ciência mostra para o mundo em relação aos fatos históricos envolvendo o jornalismo? Eu acho que a ciência tem um valor de cidadania, quer dizer, não é uma coisa que serve só aos cientistas ou ao mundo científico. A ciência e o método científico nos ensinam a ter pensamento crítico, a questionar as coisas, a testar hipóteses, a não acreditar nas coisas pelo valor de face. E a gente, como cultura, como sociedade, é um valor que a gente sente falta, a gente carece, né, desse espírito crítico, das pessoas questionando o que é a verdade, o que não é. E eu acho que ao divulgar ciência, ao apresentar a ciência ao público, a gente está ajudando a incutir esse sentimento de pensamento crítico, de pensamento cético, que é tão importante e que faz tanta falta na nossa sociedade. Então a gente espera muito da sua apresentação. Espero poder atender a toda essa expectativa. Dr. Douglas Galante está aqui do meu lado. Dr. Douglas, o que a gente espera da tua apresentação hoje? A plateia está animada e com essa perspectiva de uma apresentação interessante. Quais os temas principais que serão abordados? Bom, a minha parte na apresentação hoje é apresentar os objetivos científicos da missão. Então, a missão tem vários objetivos, tem o tecnológico, tem o científico e tem o educacional. Mas o principal, com certeza, é fazer a ciência interessante que a gente quer fazer lá. E uma das grandes objetivos, uma das grandes visões dessa missão é aproveitar a oportunidade de estar em espaço profundo, longe da Terra, para testar como sistemas biológicos responderiam a essas condições, para várias aplicações diferentes. E uma delas, a astrobiologia.
Interessante, a astrobiologia. O que a gente pode esperar da astrobiologia? Qual é a ciência que está por trás dessa importante linha científica? O que está acontecendo no mundo em relação a essa temática? Bom, a astrobiologia é um tema relativamente recente na ciência que procura entender melhor o fenômeno da vida no universo, desde a origem, a distribuição, a possibilidade de vida em outros planetas e o futuro da vida no universo. Então esses são os grandes temas que a astrobiologia trata e hoje com a tecnologia espacial, a tecnologia astronômica, a gente consegue se fazer essas perguntas importantes. Será que existe vida em Marte? Será que existe vida em outros planetas? E mais do que isso, a gente consegue desenvolver missões, fazer experimentos para testar isso de maneira conclusiva. E essa missão visa contribuir um pouquinho para isso, testando sistemas terrestres, então micro-organismos da Terra, que são extremamente resistentes, para ver como que eles respondem no ambiente perto da Lua. Eu acho que a apresentação vai ser espetacular, muito curiosa no mínimo. Vamos testar, né? As perguntas, a pesquisa e a oportunidade são únicas, então espero que seja divertido, pelo menos. Professor Fábio Rodrigues, professor, a importância desse evento e a importância de estar trabalhando esse projeto em si. Bom, acho que esse projeto mostra, a gente pretende mostrar como o Brasil consegue fazer um projeto desse. Muita gente se questiona, mas a gente consegue. O Brasil tem tecnologia espacial, o Brasil tem ciência. Às vezes a gente divulga muito mal. Esse evento mostra uma divulgação grande de um projeto que tem potencial para dar impacto, tem potencial para mostrar o que o Brasil vai conseguir fazer. Então acho que é de extrema importância não só a gente fazer, como a gente divulgar bem isso. O professor Daniel Magalhães está aqui presente, é o coordenador, um dos professores que está coordenando tudo isso que está acontecendo aqui. De maneira muito interessante, ele fala para a gente o que a gente pode esperar nesse evento. Professor, conta para a gente, respirar todo esse ambiente, entender tudo aquilo que está sendo falado, ciência pura, muita coisa vai acontecer? Espero que sim, né? A expectativa é que a gente possa esclarecer para as pessoas o que é esse projeto, qual a importância desse projeto e que é um projeto muito ousado. A gente está trazendo pesquisadores e instituições de vários lugares, grandes instituições, e vamos trabalhar todo mundo junto para esse projeto bem ousado aí, para lançar uma sonda na órbita da Lua. Olha, que interessante. Professor, o que se espera com um projeto dessa natureza? Lançar-se uma sonda na órbita da Lua. E o que vai se fazer lançando essa sonda? Quem está nos assistindo vai perguntar, então, ciência está chegando lá? De que forma? O que se pretende aferir com tudo isso? Olha, acho que, sobretudo, o desenvolvimento científico e tecnológico, né, que a gente tem para ser capaz de lançar uma sonda nessa, não diria nem aventura, né, mas nessa empreitada. E acho que tudo que é desenvolvimento científico e tecnológico está associado a isso, não só dos experimentos, mas da capacidade de chegar a lançar a sonda, isso é muito importante. A plateia, professor, está bastante eclética, bastante estudantes, cientistas e outros mais, né? Tantos professores universitários aqui presentes em diversas instituições. Puxa, dá o que falar, hein, professor? O que a gente pode esperar das apresentações, por exemplo, de Salvador Nogueira, de Douglas Galante e tantos outros? Que elas sejam esclarecedoras para o projeto que a gente quer levar, né? Eles vêm para colocar às claras exatamente o que a gente quer colocar para frente aí nessa saga. Eu acho que nós vamos nessa também, não vejo a hora de começar. No mínimo, no máximo curioso, no mínimo muita ciência no ar. Mas olha, tem muita coisa ainda pela frente. Vamos lá? Vamos acompanhar tudo isso. Eu vou chamar para vir aqui para frente os 3 palestrantes. E tem o Salvador Nogueira, por favor. Obrigado, Salvador. Douglas Galante. E o Lucas Fonseca. E a primeira apresentação é do Salvador Nogueira, que vai nos brindar com uma introdução ao assunto. E depois seguimos o Salvador, Douglas e o Lucas. Eu passo a palavra para o Salvador, para a gente não ficar com mais rodeios. Bom, primeiro eu preciso descobrir como isso funciona aqui. Tá, esse sou eu. Bom, boa noite já, né, a todos. É um prazer estar aqui no que eu considero que seja um dia
realmente histórico para o nosso programa espacial e para as nossas ambições no espaço. E eu fico muito feliz de poder participar. Eu tenho certeza que em alguns anos vocês também vão se lembrar de terem estado aqui nesse auditório hoje e terem ouvido falar pela primeira vez da primeira tentativa brasileira de colocar um satélite em órbita da Lua. E como não poderia deixar de ser num momento como esse, é muito oportuno a gente fazer uma passagem e uma pequena viagem pelo passado e pelo futuro da exploração lunar. E o que eu vou dizer agora talvez seja um pouco familiar para algumas pessoas aí, mas por que alguns diriam, por que a Lua? Por que escolher essa como a nossa meta? Outros poderiam muito bem dizer, por que escalar a montanha mais alta? Ou, por que tentar sobrevoar o Atlântico? Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua e fazer todas essas outras coisas, não porque seja fácil, mas porque é difícil. Porque essa meta vai ajudar a organizar o melhor das nossas energias e habilidades. É um desafio que nós não aceitamos adiar e é um desafio que nós queremos conquistar. Com um discurso mais ou menos como esse, o presidente americano John Kennedy iniciou aquilo que a gente conhece hoje na história como a corrida para a Lua. Esse discurso foi feito em 1961, numa época em que os americanos realmente estavam abatidos na corrida espacial com a União Soviética. Não só pelos resultados mais divulgados do Sputnik, o primeiro satélite artificial em 57, e do primeiro homem em órbita, Yuri Gagarin, em 1961, um pouco antes desse discurso, mas até pelos resultados que a União Soviética já estava obtendo na pesquisa da Lua. Bom, a história da pesquisa da Lua começa um pouco antes. Começa em 1610, quando o Galileu constrói sua primeira luneta e resolve observar os céus. Quando ele olha para a Lua, ele faz uma constatação que hoje, para nós, parece trivial, mas que naquela época era extremamente surpreendente. Ele percebe que a Lua é cheia de montanhas e crateras, ela tem deformações que são muito similares àquelas que a gente encontra aqui no nosso planeta. E pela primeira vez a gente tem uma constatação de que a Lua é um lugar, a Lua é um outro mundo, a Lua não é uma coisa que é feita de outro material, como se acreditava até então, né, que todos os corpos celestes eram feitos de um material especial, uma quinta essência que não tivesse nada a ver com o nosso mundo. Então o Galileu foi o cara que abriu a porta para a gente entender a Lua como um outro lugar, um lugar que pudesse ser visitado. E as primeiras visitas à Lua acontecem justamente em 1959, quando a União Soviética tem um sucesso impressionante. Vamos colocar no contexto. Em 1957 ela lança o primeiro satélite em órbita da Terra. Em 1959 ela já está colocando satélites para sobrevoar a Lua e para se chocar com a Lua. Os americanos ficaram absolutamente surpreendidos. Eles chegaram a acreditar, quando a União Soviética anunciou esses sucessos, que as missões fossem fraudulentas. E é engraçado a gente pensar nisso hoje em dia, né? Quando, por toda essa desinformação, tem tanta gente que nem acredita que o homem foi à Lua e acredita que os americanos fraudaram. Naquela época, os americanos acharam que os russos tinham fraudado. E só puderam constatar que as missões eram verdadeiras ao medir a variação Doppler das transmissões dos satélites e constatar que elas realmente estavam vindo de uma espaçonave que estava em velocidade de escape, saindo do campo gravitacional da Terra, indo em direção à Lua.
Claro que mais tarde, quando os americanos foram à Lua, os russos retribuíram o favor e checaram as transmissões para ter certeza de que realmente aquelas espaçonaves estavam indo à Lua. Mas a grande revelação que foi feita em 1959 foi a primeira imagem do lado afastado da Lua, que a gente vê aqui, não é uma imagem muito impressionante, mas a gente vê que a face afastada da Lua, a face que está sempre de costas para a Terra, ela tem uma característica bastante diferente da face que está de frente para a Terra, que a gente está acostumado a ver todas as noites. Isso foi surpreendente e foi uma revelação, mostrando que, mesmo com equipamentos muito crus, já era possível fazer descobertas bastante relevantes. E é interessante notar que até hoje a face afastada da Lua ainda não é muito bem conhecida, e claro, isso vai se conectar um pouco com outras coisas que a gente vai falar mais tarde ao longo dessa noite. Os americanos começaram a correr atrás dos russos, e eles só vão ter o primeiro satélite a impactar com a superfície da Lua em 1964, com a Ranger 7. E entre 64 e 65 eles fazem vários desses voos em que a espaçonave vai direto para a Lua e se choca contra a Lua, obtém fotos mais bonitas. A gente vê que houve já uma evolução bastante grande na captação de imagens, mas ainda assim eram missões de colisão, como foi, por exemplo, a Luna 2, realizada 5 anos antes. Em seguida, nós temos os primeiros pousos e os primeiros orbitadores. Quer dizer, não mais uma colisão, mas a ideia de que você pode orbitar a Lua e você pode pousar suavemente sobre ela. De novo, os soviéticos saem na frente. Em 1966, eles têm a Luna 9 e a Luna 10, que fizeram o primeiro pouso e a espaçonave a orbitar a Lua. Essa imagem aqui de baixo é justamente uma imagem do solo da Lua feito pela Luna 9. E os americanos reagem rapidamente, também em 1966, com o Surveyor 1 e o Lunar Orbiter, primeiro a fazer pouso suave e o primeiro a orbitar a Lua. Em seguida, claro, a gente já estava na expectativa dos primeiros voos tripulados. E aí você pode ver os primeiros habitantes da Terra a deixarem a Terra e orbitarem a Lua. Não são esses aqui de baixo, são aquelas tartaruguinhas ali. A Zonde 5, em 1968, foi um experimento soviético numa cápsula muito parecida com as cápsulas que ainda hoje são usadas com os cosmonautas, mas ela foi colocada numa trajetória de retorno livre para circundar a Lua e voltar pela força da gravidade, voltar para a Terra. E levou essas criaturas, as duas tartarugas e mais alguns outros micro-organismos, para verificar os efeitos de uma viagem dessa até a região lunar. E isso também é um tema que abordaremos com mais detalhes com o passar da noite, mas é importante que vocês tenham em mente. Embaixo nós vemos a Apollo 8, que foi a primeira missão humana a circular a Lua, e foi realizada justamente nessa ansiedade dos americanos de não perderem mais essa corrida com a União Soviética. A União Soviética já dava sinais de que poderia colocar a gente em órbita da Lua, e os americanos apressam a Apollo 8. Essa missão, na verdade, deveria ter acontecido como Apollo 10, e eles puxam ela para frente no cronograma das missões para não correrem o risco de não serem os primeiros a orbitar a Lua. Em dezembro de 68, eles finalmente conseguem esse grande feito. Dali para frente, as missões Apollo foram se desenvolvendo até chegar ao famoso pouso de 1969, 20 de julho, quando Neil Armstrong e o Buzz Aldrin se tornam os primeiros homens a caminhar sobre a superfície da Lua. E aí é curioso porque, de certa maneira, esse é o auge de uma primeira grande era de exploração lunar,
mas também é um momento em que se vê já o declínio começando. Em termos de orçamento da NASA, você já tinha uma redução drástica de gastos, né? Quer dizer, a principal faixa de gastos foi ali entre 66 e 68, que é onde você está investindo muito para desenvolver todos esses sistemas, e a partir de 69, com o pouso na Lua, a vitória estava assegurada na corrida espacial. A proposta, o desafio de Kennedy, lançado em 1961, finalmente havia sido cumprido, e os americanos não estavam mais dispostos a gastar a mesma quantidade de dinheiro que eles gastaram até então para bater a União Soviética. Então, de certa maneira, esse é o começo e o fim da primeira grande era de exploração humana da Lua. Aí a gente tem uma perspectiva de quantos pousos foram realizados na Lua. E aí, algumas informações são importantes da gente destacar aí. Nem todos os pousos foram tripulados, claro. Os que estão marcados com A, não sei se vocês conseguem enxergar o A, apenas os 6 que estão marcados com a letrinha A foram pousos tripulados. Os S são das Surveyors. E aqui é interessante porque a gente vê a Apollo 12 pousou do lado de uma sonda não tripulada. E o astronauta pôde ir até ali a sonda e recolher, inclusive, a câmera de TV e trazer de volta para a Terra. Tinha umas bactérias que tinham se escondido, feito uma viagem involuntária até a Lua, né, no interior dessa câmera. Elas foram trazidas de volta à Terra depois de alguns anos do pouso da sonda. E esse também foi um outro experimento bastante interessante. E aqui os vermelhinhos você pode ver são os pousos das missões Luna soviéticas, que realizaram coleta de amostras e levaram 2 jipinhos robóticos para a superfície da Lua, mas em nenhum momento chegaram a levar humanos. Pelo mesmo motivo que os americanos começaram a desanimar em 69, depois que eles ganharam, os russos também desanimaram e foram aos pouquinhos, digamos, desativando o seu programa tripulado para visitas à Lua. Mas o que é mais importante nessa imagem é assim, não dá para a gente dizer que a gente conhece bem a Lua. Quer dizer, os pontos que a gente já visitou não são tantos assim, e mais do que isso, eles estão todos de um lado só. Até hoje, nenhuma espaçonave fez um pouso no lado afastado da Lua. Então, quer dizer, nós temos um outro hemisfério inteiro da Lua que é bastante diferente, tem características bem diferentes e que nunca foi visitado. É um sinal de que a gente ainda não acabou o nosso negócio com a Lua, né? Ainda temos muita coisa para resolver lá. Mas, claro, isso aí só viria muitos anos depois, com o que eu chamo do início da segunda grande era de exploração lunar, e é a era que nós estamos agora, e é onde a gente se coloca nesse momento. Quando começa essa era? Começa em 94, quando uma sonda chamada Clementine, e era uma sonda parceria da NASA com a Força Aérea Americana, e o seu principal objetivo não era nem fazer estudo da Lua, era testar a resistência de equipamentos e dispositivos no ambiente cislunar, para verificar o seu nível de desempenho, e com vistas àquele projeto, o famoso Guerra nas Estrelas, aquela ideia de colocar um sistema estratégico de defesa no espaço. Ideia advogada primeiro pelo Reagan, depois teve momentos de maior e menor prestígio com o passar das administrações americanas. Mas o objetivo principal dela era quase uma missão tecnológica. Só que ela fez uma detecção muito intrigante. Ela viu sinais do que poderia ser gelo de água em crateras nos polos lunares. E isso é uma descoberta que basicamente muda tudo o que nós podemos pensar sobre a exploração da Lua. Porque com água você tem não só a fonte dessa substância, que é a mais essencial para a manutenção da vida. Então, você tem um recurso natural que é de uso muito prático e muito objetivo para qualquer tentativa de manter uma colônia, uma base na Lua, mas você também tem ali uma substância que pode ser convertida em combustível de foguete, né? Hidrogênio como combustível e oxigênio como oxidante são basicamente os dois principais
fontes de energia para a propulsão de espaçonaves. Então, de repente, a gente descobriu, poxa, tem recursos naturais que podem ser úteis para o futuro da exploração do espaço na Lua. E isso começou a trazer de volta o interesse na pesquisa lunar. Só que com uma diferença importante. Agora a gente já não vive mais num mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, com duas grandes superpotências correndo atrás da conquista do espaço. Nós temos um mundo em que diversos países mostram interesse e desenvolvem suas missões espaciais. Então você tem uma sequência de novas missões lunares, e aqui eu vou dar uma passada rápida só sobre elas. Você vê, tem as americanas entre os anos 90 e até 2013, foi a mais recente. Dessas aí eu destacaria mais o Lunar Prospector, que foi uma missão de baixo custo em 98, que confirmou as descobertas da Clementine, e o LRO, que é um orbitador de altíssima resolução, que fez imagens incríveis da superfície da Lua, inclusive dos locais de pouso das naves Apollo. Então você pode ver ali o módulo de descida ainda na superfície, a sombra das bandeiras fincadas, os instrumentos, as pegadas, as trilhas dos jipes, com essas imagens de alta resolução. A Europa lançou a Smart 1, que é uma sonda que foi bastante interessante, porque ela testou propulsão iônica. É uma forma de propulsão que tem alto impulso específico. Isso quer dizer o seguinte: na prática ela pode acelerar um pouquinho de cada vez, mas ela pode acelerar por longos momentos, gastando pouco combustível. Então, embora você tenha uma velocidade inicial e uma aceleração baixa, você tem uma velocidade final bem alta. É uma das formas de propulsão mais quentes aí, interessantes para a exploração mais ambiciosa do sistema solar nos próximos anos. Esse foi o primeiro teste feito pela Europa, aproveitou a ESA e fez ali um mapeamento de recursos naturais na Lua. O Japão fez a Kaguya em 2007, que tem imagens incríveis também. A Índia já lançou sua primeira missão lunar em 2008. E a China é que tem o programa mais ambicioso no momento. Fez um orbitador em 2007, um segundo em 2010. E em 2013 chegou a pousar um jipinho robótico na superfície da Lua. Retomando, fazendo um pouso depois de quase 40 anos. O último tinha sido em 76, foi uma missão Luna soviética, e nós tivemos quase 40 anos para um novo pouso na Lua. Aconteceu finalmente em 2013. Isso mostra com muita clareza que o interesse pela exploração lunar está aumentando de fato. E aí a gente entra no futuro, né? O que nos espera? Bom, tem muitas coisas que nos esperam. Então, por exemplo, a NASA está desenvolvendo um foguete de alta capacidade chamado SLS e uma cápsula Orion, que é basicamente uma versão aumentada das cápsulas Apollo. E a ideia é já ter humanos voltando a orbitar a Lua no começo da próxima década. Então, realmente, a gente está voltando com tudo. Existe uma discussão, um grupo de discussão das várias agências internacionais emparceradas hoje na Estação Espacial Internacional, discutindo qual seria o próximo passo conjunto que elas dariam. E o projeto que esse grupo está advogando é justamente a construção de uma pequena estação modular, no estilo da Estação Espacial Internacional, que está em órbita da Terra, mas aí na órbita da Lua. Índia, China, Japão, Rússia e Coreia do Sul têm seus próprios projetos para novas missões lunares, tanto tripuladas quanto não tripuladas. As mais ambiciosas aí são da China, que espera até 2030 colocar humanos de volta na superfície da Lua. E a Rússia também fala um pouco disso, mas no caso deles é mais uma vontade de se emparcerar com outros nesse objetivo do que um plano realmente concreto e pronto para fazer isso. E uma coisa que nos empolga muito é a perspectiva do aumento das missões de baixo custo. Essas missões estão se tornando cada vez mais frequentes. Para dar um exemplo, o SLS, o primeiro voo do foguetão novo da NASA, que vai acontecer em 2018, vai levar 4 satélites de pequeno porte para a órbita da Lua para fazer estudos lunares. E a gente também tem uma grande
perspectiva da entrada da iniciativa privada nessas missões. Então, só para citar um exemplo, tem o Google Lunar X Prize, que é um prêmio de $20 milhões para a primeira empresa privada que conseguir pousar um rover na Lua e produzir imagens de alta resolução da superfície. Esse prêmio está rolando e os lançamentos devem acontecer já no ano que vem. Então, a gente está vendo uma proliferação muito grande de novas missões lunares. E aqui eu vou passar rapidinho só qual é o potencial, o que nós vamos fazer lá, né? E por que a gente tem que ambicionar estar nesse rol dos países que fazem missões lunares. Bom, tem recursos de astronomia. Você imaginar um lugar que não tem atmosfera, para quem é astrônomo, a vantagem é óbvia, né? Quer dizer, é muito mais fácil você captar imagens de qualidade e em todas as faixas do espectro eletromagnético, porque você não tem a atmosfera a barrar essas faixas ou a criar turbulência. Também para a radioastronomia, o único lugar silencioso do sistema solar em que não há interferência das transmissões humanas é justamente o lado afastado da Lua. Então, seria o sonho dos radioastrônomos colocar um radiotelescópio lá. Recursos naturais. A gente já mencionou a presença de água, mas nós temos muitos minérios que poderiam ser explorados na Lua, uma vez que se tornasse viável economicamente você fazer uma exploração contínua do nosso satélite. Energia. A gente pode colocar painéis solares lá com eficiência muito maior do que na Terra e transmitir essa energia para a Terra. A gente tem uma crise de energia hoje, com a busca de soluções limpas. Energia solar tem um grande potencial, mas na Lua ela funcionaria ainda melhor do que na Terra. Também existe a perspectiva de colher uma substância chamada hélio 3, que poderia servir para futuras usinas de fusão nuclear que estão sendo desenvolvidas. Até paleontologia, de repente rochas que foram ejetadas da Terra e caíram na Lua e podem guardar fósseis do passado do nosso planeta, preservadas e intocadas por bilhões de anos, a gente pode encontrar lá. A Lua também é um ótimo lugar para fazer testes tecnológicos, permitir testar as tecnologias que a gente vai usar para os nossos próximos passos no espaço, sobretudo a conquista do planeta Marte. E, por fim, talvez por razões até de defesa planetária, instalando sistemas de laser que ajudem a gente a desviar asteroides caso eles estejam no rumo da Terra. E, claro, a astrobiologia, ou seja, a busca pela compreensão da vida, desse grande fenômeno misterioso que é a vida, como ela surge, quais são as circunstâncias dela no universo, a Lua pode oferecer um grande potencial. Então, quer dizer, por tudo isso, eu acho que é muito fácil demonstrar a importância do Brasil tem ambições lunares, seja no contexto geopolítico, seja no contexto científico. E eu fico muito feliz, mais uma vez, de poder participar dessa apresentação e trazer essa perspectiva de que a gente vai fazer parte desse rol de nações que estão explorando a Lua. Afinal de contas, nós escolhemos ir à Lua. Obrigado. Bom, desculpa atrapalhar a concentração do Douglas, mas só para consertar um gafe, eu falei o nome dos professores, mas não citei. O professor Góes é professor do ITA, representa o ITA aqui na nossa apresentação. Muito obrigado, professor, pela apresentação, pela presença. E o professor Marcelo Trindade, que não quer, mas ele representa a ESC, a Escola de Engenharia de São Carlos. Obrigado, Marcelo. Rapidamente. Aqui. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, por vocês estarem aqui, principalmente. Meu nome é Douglas Galante, eu sou atualmente pesquisador no Laboratório Nacional de Luz-Síncrotron, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas, e também pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da USP, que eu ajudei a criar com outros colegas, alguns deles aqui presentes. Eu vou contar para vocês um pouquinho do objetivo científico da missão Garateia, em especial do objetivo de astrobiologia dessa missão. E eu só queria começar pegando o gancho que o Salvador deu dos motivos da gente ir para a Lua. Eu vou falar principalmente dos objetivos científicos, e o Salvador eu acho que pontuou de forma muito clara
que existe ainda uma ciência muito interessante para ser feita na Lua, ou nas regiões próximas aqui da Terra. Existem os desafios tecnológicos que o Lucas vai colocar, que são imensos e interessantíssimos de serem atacados também. Mas existem também outros desafios que são importantes, que eu acho, pelo menos na minha visão hoje, são os principais para a gente ir para a Lua, para a gente se colocar nessa missão, que são os desafios de educação e de formação de pessoal e de incentivo do nosso povo, da nossa comunidade e da nossa civilização humana a empreender essas grandes missões, esses grandes desafios. A gente vai para a Lua porque a gente precisa ir para a Lua. A gente precisa desses desafios para despertar a nossa imaginação e fazer a gente sair do dia a dia da nossa vida comum para tentar grandes coisas. Pode ser que o foguete exploda na plataforma de decolagem, pode ser. Mas para a gente ter chegado lá, a gente vai ter formado e incentivado centenas, se não milhares de pessoas que vão continuar essa caminhada. E é esse continuar que importa. O objetivo, os resultados que a gente vai colher, os artigos que a gente vai publicar, é o menos importante. O mais importante são as pessoas e que a gente vai formar e empolgar. Então, isso é importante que vocês levem e carreguem com vocês. A gente precisa empolgar e levar adiante essa notícia. Bom, eu vou falar especificamente da astrobiologia, começando com uma breve introdução, e depois eu vou falar um pouquinho dos objetivos específicos. Obviamente, como todo bom cientista, eu deixei para fazer essa apresentação nos últimos 5 minutos. Mas, felizmente, a gente vai ter um tempinho para conversar depois e vocês tirarem dúvidas e fazerem perguntas mais específicas. Mas eu queria começar colocando uma coisa importantíssima na área de ciência, mas em todas as outras áreas dessa missão. Essa missão não é feita só por mim, só pelo Lucas, só pelo Salvador, mas existe sempre uma equipe por trás. Então, eu queria trazer aqui o grupo de pessoas que está comigo na equipe do experimento de astrobiologia. É o professor Fábio Rodrigues, que está sentado aqui na frente. Eu mesmo, professora Vivian Pelizari, do Instituto Oceanográfico da USP, o Fábio do Instituto de Química da USP, professor Rubens Duarte, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o doutor Ivan Paulino Lima, que hoje está na USRA, nos Estados Unidos, fez pós-doc na NASA e está ali do lado. Então, ele é o nosso integrante internacional, mas é aqui do Brasil também. São todos colegas que estão trabalhando juntos para colocar para frente a missão de astrobiologia. Bom, a astrobiologia, o que é isso? É um ramo relativamente recente da pesquisa científica, o Salvador colocou um pouquinho, que busca entender o fenômeno da vida no universo, daqui da Terra e da possibilidade de vida em outros lugares. Ele procura entender a origem da vida no nosso planeta, a possibilidade de origem da vida em outros lugares, a evolução da vida em profunda conexão com o ambiente em que ela está, o ambiente planetário e o ambiente astrofísico em que ela está conectada, que ela é influenciada pelos raios cósmicos, pela radiação das estrelas, pelo impacto de cometas e asteroides. E a distribuição da vida, seja no nosso planeta, entender a possibilidade de vida desde o fundo dos oceanos até o alto da atmosfera, ou mesmo hoje a gente tem tecnologia para se perguntar se existe vida em outros lugares. A gente tem missões em Marte, a gente tem missões voando para Júpiter, para Saturno, para Plutão, e mesmo estudando exoplanetas, planetas fora do sistema solar, que podem ter a possibilidade de vida. Então, hoje, pela primeira vez, hoje eu digo nas últimas décadas e nas próximas décadas, a gente vai ter a tecnologia para tentar responder de forma definitiva, científica, se a gente está sozinho no universo. A astrobiologia ela procura atacar esses problemas usando ferramentas interdisciplinares. Então, hoje, eu que sou astrônomo, consigo conversar com um químico e com 3 microbiologistas de igual para igual, trabalhando juntos para resolver alguns desses grandes problemas. E só essa interação entre pesquisadores de diferentes áreas é que vai permitir, pelo menos, tentar responder essas grandes questões. Bom, quando a gente fala de estudar vida fora da Terra, a possibilidade de vida em Marte ou em outros lugares, mesmo nos exoplanetas, a gente tem que ir com cuidado. Quando a gente está falando de vida extraterrestre, a gente não está normalmente falando de organismos tão sofisticados ou tão fáceis de morrer como o Salvador ou eu mesmo aqui. Você dá uma paulada aqui e morreu, né? Então, existem alguns micro-organismos, existem alguns organismos aqui no nosso planeta que são muito mais resistentes do que a gente. São os chamados organismos extremófilos. Esses organismos
que grande parte deles são microscópicos, são micro-organismos, eles são capazes de sobreviver e muitas vezes continuar se reproduzindo nas condições mais adversas. Eu coloquei algumas delas aqui, mas tem regiões extremamente quentes, como as fontes hidrotermais, com recordes de temperatura, com organismos se reproduzindo a 121 graus Celsius, mais quente que a água em ebulição, regiões extremamente frias, recorde de temperatura para micro-organismos é menos 21 graus Celsius, não congelado, mas se reproduzindo. Regiões de altíssima pressão, como o fundo dos oceanos, 11 quilômetros de profundidade, são os organismos barofílicos que conseguem lidar com essa pressão. Regiões extremamente secas, como desertos da Antártica, sem oxigênio, como o fundo dos oceanos, aqui tem o Mar Morto, que é um lugar típico, extremamente ácidas, como alguns rios que têm drenagem ácida de Minas, pH igual ao do nosso estômago, da ordem de 2, lagos de soda cáustica, como o Lago Mono, lá nos Estados Unidos, pH da ordem de 10 ou de 11. Regiões extremamente ricas em sal, como as salinas, desertos de sal, e regiões extremamente ricas em radiação. E aqui tem uma bactéria que a gente usa nos nossos experimentos, no nosso dia a dia, para testar a possibilidade de vida em outros lugares, que é a Deinococcus radiodurans, que consegue sobreviver a doses de radiação cerca de 1000 vezes maior que o Salvador aqui aguentaria. O Salvador é o meu modelo de organismo fácil de matar, veja só. Então, são esses organismos que a gente usa na nossa ciência como modelo para a possibilidade de vida em outro lugar. O nosso universo ele é repleto de lugares possivelmente habitáveis, mas com condições muito menos amenas do que aqui na Terra. Se a gente encontra modelos que são capazes de viver lá, são esses caras que a gente vai procurar e procurar entender como eles funcionam nessas condições. Bom, como que o nosso grupo e muitos outros grupos trabalham com esse tipo de organismo? Se a gente quer entender se existe vida em Marte, se existe vida nas luas de Júpiter, de Saturno ou em exoplanetas, a gente tem que tentar, de alguma maneira, simular aquele ambiente. O nosso grupo, por exemplo, ele começa, muitas pessoas, o meu doutorado foi fazendo isso, começa tentando simular em computador, em laboratório, de forma numérica, de forma teórica, as consequências, por exemplo, de incidência de altas doses de radiação sobre células, sobre micro-organismos. Modelando isso, usando modelagem de Monte Carlo, entendendo as deposições de energia de diferentes faixas de radiação, isso tudo dá para fazer em computador. Então, essa é uma das maneiras de fazer esse tipo de estudo. Você pode fazer tudo em computador, se você não tem um laboratório ou algo assim. A outra parte que a gente pode fazer é tentar recriar essas condições em laboratório. Eu atualmente trabalho no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, lá em Campinas, onde a gente tem o único acelerador síncrotron da América Latina que é capaz de produzir feixes de luz, feixes de radiação extremamente potentes, que a gente pode, por exemplo, usar para simular o Sol que existe fora da proteção da nossa atmosfera, que é extremamente deletério para moléculas, capaz de quebrar ligações químicas, células, quase tudo que você pensar aí no caminho. Então, a gente consegue fazer essas simulações usando a radiação e testar em diferentes condições, em câmaras especiais, controlando a temperatura, controlando a atmosfera, a pressão gasosa e vendo como esses organismos extremófilos respondem. A outra opção que a gente também aborda no nosso grupo é usar alguns ambientes do nosso planeta, que são extremos, como ambientes análogos a extraterrestres. Então, aqui tem a foto do Fábio, na missão da Antártica de 2014, ele está lá na ilha Rei Jorge, coletando extremófilos, e a gente pode usar a Antártica como um excelente análogo das luas geladas do nosso sistema solar. A gente também tem regiões extremamente secas e ricas em sal, como os desertos do Atacama, e extremamente sujeitas à radiação, como o ambiente de alta montanha, como aqui montanhas nos Andes, a 6.000 metros de altitude. Então, a gente vem estudando esses ambientes já há alguns anos, entendendo como os organismos vivem nessas condições e como que eles poderiam ser usados como modelos para a vida extraterrestre. Então, essa é uma outra maneira de fazer esse outro tipo de estudo. Mais recentemente, o nosso grupo teve a oportunidade de começar a interagir com o grupo aqui de São Carlos, com o grupo Zenit, com o Lucas, com o grupo do Instituto Mauá de Tecnologia, e a gente começou a sonhar mais alto. Existem alguns outros ambientes, a gente queria testar no ambiente, esses mesmos organismos, no ambiente espacial real. Só que é complicado. A gente começou a trabalhar desenvolvendo microsatélites, como o Lucas vai colocar com muita clareza, mas aqui com o grupo Zenit, a gente, junto com o Lucas, colocou esse desafio para eles aceitaram e resolveram esse desafio para a gente, da gente fazer um primeiro passo, que é fazer um experimento na alta atmosfera terrestre, chegar até a estratosfera do nosso planeta, a 30 quilômetros de altitude. A gente conseguiu fazer isso com o lançamento da Garateia, a Garateia 1, em agosto desse ano,
quando a gente lançou dentro dessa cápsula aqui, esses organismos extremófilos a 30 km de altitude, sujeitos a altas doses de radiação. Aqui a gente vê que a 30 km de altitude chega ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C, que é extremamente deletério e não chega nada aqui embaixo. Mas nessas condições aqui, a irradiação solar é praticamente igual àquela que tem na superfície de Marte. Pressão quase igual à de Marte. Temperatura quase igual à de Marte. Esse ambiente que a gente levou, os micro-organismos com a Garateia 1, é praticamente idêntico ao que existe na superfície de Marte. Então a gente usou o ambiente da estratosfera terrestre como um análogo da superfície marciana aqui na Terra. Então, a maneira da gente ir para Marte quase sem sair daqui de São Carlos. Foi lançado daqui de São Carlos essa missão. Então, isso foi uma oportunidade incrível e agora, óbvio, a gente está pensando no futuro. A gente quer ir para o espaço e surgiu essa oportunidade, que o Lucas vai comentar em detalhe, que é fazer um lançamento não para a órbita terrestre como a gente tinha imaginado, como para baixa órbita, 600 quilômetros ou 1.000 quilômetros, mas saindo da região protegida do nosso campo geomagnético. O campo magnético da Terra, ele deflete grande parte das partículas carregadas que são emitidas pelo Sol e, inclusive, algumas que vêm da galáxia ou fora dela. Se a gente sai dessa região protegida, como aquela que a gente vai estar na região da órbita lunar, a gente consegue testar o ambiente que a gente chama de espaço profundo. E é nessas condições que a gente quer colocar os nossos micro-organismos e é lá que vai voar a Garateia L. Então, a gente vai ter um laboratório para testar a resposta biológica orbitando a Lua no espaço profundo. Pela primeira vez, isso vai ser feito pelo Brasil e, como o Salvador mostrou, foi feito pouquíssimas vezes na história da humanidade. Inclusive, aquele experimento ou aquela constatação das bactérias lá dentro da câmera de vídeo das missões Apollo foi uma das coisas que motivou a astrobiologia. Foi a primeira vez que foi mostrado que um organismo terrestre poderia sobreviver fora da Terra, desprotegido no nosso campo. E o que foi pensado foi, poxa, se um organismo terrestre é capaz de sobreviver a essas condições, a gente pode pensar na possibilidade de vida em outros lugares, também desprotegidos e também extremamente deletérios. Um detalhe importante que foi descoberto, foi mostrado depois. Na verdade, parece que aquelas colônias de bactérias são contaminação e nunca ficaram na Lua. Mas isso é um detalhe. De novo, ele motivou toda a pesquisa científica em cima disso. Mas a ciência tem disso. A gente tem que reconhecer quando as coisas estão erradas. E parece que, nesse caso, elas de fato não estavam na Lua. Bom, falando da Garateia, uma coisa super importante. Garateia quer dizer busca vidas. Eu fui atrás disso, porque eu não sabia exatamente o que era um busca-vida. Depois eu comento em detalhe o que é. Importantíssimo. Apesar dela querer dizer busca-vida, a gente não está procurando por vida na Lua. Não é esse o objetivo da missão. Então, nada de ETzinhos na Lua, sinto muito. Eu pintei o ETzinho de preto porque não sabia como era um ET lunar, enfim. O objetivo da busca-vida, na verdade, é buscar outras coisas. A gente quer entender, a gente quer buscar as nossas origens e o nosso futuro como organismos vivos aqui no nosso sistema solar. A gente quer entender, basicamente, 3 grandes questões com o experimento de astrobiologia. A gente quer entender os limites da vida desses micro-organismos extremófilos aqui da Terra, entendendo os limites da vida exposto a esse ambiente de espaço profundo, a gente espera conseguir delinear melhor os ambientes habitáveis do nosso sistema solar. A gente sabe, por exemplo, que existe água nas luas de Júpiter e no subsolo marciano. Mas a gente não sabe se ter água e ter temperaturas amenas é suficiente. Será que a alta dose de radiação a que eles estão expostos não é deletéria? Será que a baixa gravidade que existe em alguns desses ambientes não prejudica o curso da evolução? Então, essas são perguntas que a gente procura responder também com o experimento de astrobiologia. E tem uma outra parte que é super importante, que está pautada na biotecnologia. E o Lucas vai comentar de novo isso. Mas se a gente quer que a humanidade, algum dia, deixe o nosso planeta, ou pelo menos parte da humanidade, deixe o nosso planeta e estabeleça colônias em Marte, na Lua, ou crie estações espaciais para habitação prolongada por muitos anos, ou talvez para várias gerações, para viajar para as estrelas próximas, para a gente se tornar realmente uma civilização multiplanetária, a gente vai precisar resolver problemas que o Salvador colocou. A gente vai precisar de água, a gente vai precisar de oxigênio, a gente vai precisar de combustível, a gente vai precisar de material para produzir essas estruturas, nossas casas, nossos foguetes, ou seja lá o que for, nos outros lugares.
talvez os micro-organismos sejam capazes de produzir isso. A gente sabe que o oxigênio da nossa atmosfera foi produzido por micro-organismos. A gente sabe que os nitratos, nitretos que existem no solo, que são adubos naturais para as plantas, são fixados a partir do nitrogênio da atmosfera por micro-organismos. A gente pode e provavelmente vai usar micro-organismos em Marte para estabelecer as nossas colônias ali. Então é essencial que a gente entenda como que esses micro-organismos respondem nessas condições e como que eles podem ser usados de maneira prática no ambiente espacial e de espaço profundo. Bom, falando de forma mais específica dos experimentos de astrobiologia, a gente vai tentar atacar esse problema de duas formas, que eu chamei dos secos e molhados. Tentei fazer uma piadinha. Os molhados é basicamente o seguinte: a gente vai tentar colocar os micro-organismos em condições de cultura, em que eles vão estar vivos e se reproduzindo, para estudar como que o metabolismo deles é alterado por essas condições. Então é um experimento muito mais complicado, provavelmente vai se basear no uso de uma técnica chamada de microfluídica, em que a gente usa esses dispositivos muito pequenos para fazer bombeamento de fluidos e manter as colônias ali vivas. A gente está estudando ainda o caso se vai ser essa a solução mesmo, mas a ideia é manter eles vivos e estudar o metabolismo conforme acontece, usando microsensores e coletando esses dados em tempo real. E existe o experimento dos secos. A ideia dos secos é a gente pegar a complexidade química, a complexidade biológica e quebrar de forma analítica numa simplicidade química. Ou seja, separar as moléculas de que são feitos os micro-organismos e estudar elas em fase seca agora, usando técnicas espectroscópicas, então algum tipo de espectroscopia óptica, seja fluorescência ou absorbância, para entender como que essas moléculas estão sendo danificadas ou modificadas pelas altas doses de radiação, variação de temperatura, de pressão e etc. Então são essas as duas abordagens que a gente vai usar para tentar entender a resposta dos sistemas biológicos ao ambiente de espaço profundo. Eu falei dos experimentos de astrobiologia, mas eles não são os únicos. O Lucas vai comentar, mas existem alguns outros experimentos que vão voar também, tentando responder outras questões. Então, eu queria só finalizar deixando claro isso. A gente, com o experimento de astrobiologia, a gente espera contribuir um pouquinho para a gente definir melhor os limites da vida como a gente conhece, para a gente poder dizer, de fato, se outros ambientes do nosso sistema solar são habitáveis, como Marte, as luas geladas de Júpiter e Saturno, e também contribuir, de alguma forma, para a gente tentar, no futuro, expandir a presença da civilização humana no nosso sistema solar e mesmo além. Eu estou falando aqui, obviamente, de escalas de talvez centenas de anos, mas hoje a gente tem a possibilidade de dar os primeiros passos. E dar os primeiros passos aqui no Brasil. Isso é uma coisa importantíssima. Bom, vou parar por aqui, passar para o Lucas. Obrigado, pessoal. Minha apresentação está na ordem, Olá, boa noite. Antes de começar a falar, eu queria dizer para vocês que eu sempre fico muito grato de voltar aqui. Não sei se todos sabem, eu sou ex-aluno aqui da ESC. Há exatos 15 anos eu entrei aqui, estava sentado aqui nesse auditório. O coordenador do meu curso era o Glauco, eu ouvi ele falando aqui. E eu assisti diversas palestras, e enquanto aluno da USP, essas palestras me motivavam muito. E acredito que isso somou muito na minha vontade de tudo que eu consegui realizar na minha carreira, né? Eu me formei em engenharia mecatrônica aqui na USP. Posteriormente, eu tinha um sonho de infância, de trabalhar com engenharia espacial. Fiz um curso de engenharia espacial na França, complementar o curso de engenharia mecatrônica, então tenho um diploma de engenharia espacial e trabalhei na missão Rosetta, da ESA, e a gente pousou num cometa em 2014. Né? Então essa foi uma motivação muito bacana na minha vida, e em determinado momento eu decidi voltar para o Brasil, e falei, olha, legal, eu tenho uma experiência em espaço profundo, o Brasil não faz nada de espaço profundo, e quem sabe a gente não pode fazer algo de espaço profundo. Essa foi a grande filosofia que eu fiz. E eu vim aqui na USP, era a minha casa, né, era o lugar que eu tinha maior penetração, né, conheci todos os professores, e propus a gente criar um grupo de pesquisa espaciais. A gente não tinha um grupo de pesquisas espaciais, a gente tinha o Topos, que mexia com parte de foguetes, né? Mas de satélites a gente não tinha isso dentro da USP. E a gente criou esse grupo desses meninos de camisa preta aqui, que é o Zenit. E esse grupo foi crescendo com o tempo. Hoje em dia
está no número significativo de pessoas já, então fico muito feliz de saber que o grupo está se mantendo com o tempo. E desde o começo propusemos projetos fantásticos, né? Então a gente falou, não, vamos fazer CubeSats, que era a ideia de satélites acadêmicos, mas vamos ter um objetivo científico muito claro do porquê que a gente está fazendo satélite, né? E aí o que eu descobri nesse meio do caminho foi o Douglas, e eu falei, olha, Douglas, muito legal essa história de astrobiologia, eu acho que a gente pode trazer isso para dentro do universo que a gente tem na USP, né? Então foi aí que partiu a Garateia 1, que foi aquele balão de alta altitude que vocês viram. Ali na mesa tem a Garateia 2, ela era para ter voado há 2 semanas atrás, né? E na última hora tive um problema, porque o experimento, a foto que o Douglas passou, a portinhola do experimento está fechada, mas ela tem que abrir, e ela abriu da última vez, funcionou, e aí dessa vez a gente teve uma falha momentos antes do voo, e a gente preferiu não arriscar, e está para dia 10 agora, né? Provisoriamente, a gente vai lançar esse ano ainda, né? Tá certo. Mas é esse ano, né? Então tá bom. Então a Garateia 2 vai voar esse ano ainda. Essa sonda está muito mais elaborada, a gente tem uma caracterização do ambiente sendo feita de uma forma bem mais avançada do que a primeira, a gente tem sensores do exército russo voando nessa sonda, então temos tubos Geigers, que vão fazer a medição de nível de radiação, né, quantidade de incidência, e teremos dispositivos de outras universidades voando dessa vez com a gente está testando, a gente tem uma parceria com o Instituto Mauá de Engenharia, infelizmente não puderam comparecer hoje, mas já também há bastante tempo eu venho trabalhando com eles, vamos testar algumas placas que eles vêm desenvolvendo, que são placas tolerantes à radiação, e é um caminho aí que a gente achou como um caminho factível para essa parte de exploração de astrobiologia, mas demandava algo mais, né? Então a gente ia ficar soltando balão até quando, né? Já soltamos 4, né? Com o Zenit, esse vai ser o segundo. O Francesco, que é o orientador do Zenit, o coordenador do Zenit, já soltou 2 anteriormente, né, Francesco? 3. O Pedro, um outro componente, lançou um aqui com a gente há pouco tempo. E aí, semana passada, a gente tentou lançar um, só que a plataforma ficou e o balão subiu, né? Não deu muito certo. Mas essa pessoa foi uma pessoa de fora que contactou a gente e falou, olha, muito legal o que vocês fazem na USP de São Carlos, e eu quero soltar um balão daí também. Vocês preparam a estrutura? A gente falou, lógico. Então, isso é algo que vem acontecendo. Para o ano que vem, a gente já tem um outro grupo que mexe com a astrobiologia, que quer fazer um lançamento de vários balões aqui com a gente, e isso vai criando uma expertise muito bacana nessa área de balões de alta altitude, que é um procedimento de baixíssimo custo, né? A gente não gasta mais de R$5.000 para construir um balãozinho desse, e traz aí respostas tão interessantes. Mas aí eu falei, olha, legal, chegou, deu a cota do balão, podemos continuar fazendo, mas eu acho que a gente pode ir um pouco além. Eu falei, pô, além? O que é além, né? Órbita baixa? Não, órbita baixa, o ITA já está lançando a órbita baixa, os nossos parceiros da Mauá já estão com um CubeSat qualificado para órbita baixa, o INPE já lançou, e mais de 250 universidades ao redor do mundo lançaram. Né? Eu falei, olha, eu acho que a gente pode ir um pouquinho além, né? Já que eu tive aquela experiência com espaço profundo, deixa eu ver aqui com meus amigos aqui, que eu trabalhei, e chegar à conclusão da onde que a gente pode ir. Né? E aí o nosso vizinho mais trivial era a Lua. E isso foi, na metade de 2014, eu contactei o pessoal da JPL, o pessoal da NASA na Califórnia, e eles propuseram uma lista de 20 experimentos que eles gostariam de fazer na Lua e falaram, a gente não tem gente suficiente para realizar isso. Então, se vocês tiverem interesse de entrar nessa exploração lunar com a gente vai dar todo o apoio necessário. Meu tempo foi se passando, uma das maiores dificuldades não era nem fazer a sonda, mas era achar uma maneira de transportar a nossa sonda até a Lua. E é isso que eu vim falar para vocês hoje, porque depois de 3 anos de grupo, 3 anos investindo nessa ideia louca de ir para a Lua, apareceu um pessoal mais louco que a gente, falando, olha, a gente tem a carona para levar vocês para a Lua. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes de começar, eu vou trazer algumas perguntas são perguntas que me fazem, né? Uma vez que eu comecei a trabalhar nessa área, as pessoas são muito curiosas em relação à exploração espacial. E todo mundo pergunta, por que devemos explorar o espaço, né? O Salvador sofre disso com o blog dele diariamente. As questões do tipo, olha, criancinhas morrendo de fome na África e vocês gastando dinheiro para explorar o espaço. Essa questão toca, né? E nós que trabalhamos com espaço temos que estar preparados para responder esse tipo de questão. E eu trouxe isso, não porque eu acho que vocês vão me perguntar isso, mas para que vocês tenham claro, junto com vocês, do porquê que a gente está aqui hoje querendo fazer isso. Tá? Então, primeiro que assim, a gente ama o que a gente não conhece.
E o fato da gente amar o que a gente não conhece permitiu a gente estar aqui hoje em dia, né? A gente vivia em cavernas, saindo das cavernas para explorar, e dessa maneira que saímos para explorar, colonizamos o planeta inteiro, né? Todos os continentes. E esse tipo de pensamento nunca se acabou. Então, se você pensar na ciência como um todo, a gente progride na ciência porque a gente ama o desconhecido, e o espaço sempre foi ali a fronteira final, né, de onde a gente não conhece e onde a gente quer conhecer. Então, o fato da humanidade ser curiosa, e essa curiosidade trazer benefícios, já é um motivo suficiente para a gente explorar o espaço. E isso é muito importante, porque a gente se mantém como unidade, a gente se mantém como humanidade, uma vez que a gente tem objetivos claros e conjuntos. Então, esse motivo é um motivo fortíssimo para a gente explorar o espaço. Fora isso, a gente tem toda uma preocupação do futuro da humanidade, né? Então, a gente sabe que o planeta Terra, hora ou outra, vai se tornar inabitável, e se a gente quiser perpetuar a espécie humana, a gente tem que começar, a partir de algum momento, a pensar em missões tripuladas para outros planetas, para outros sistemas solares. E Marte está logo ali, é onde a gente fala hoje em dia. Obviamente, muito provavelmente, no dia que a Terra não puder mais ser habitada, Marte também não vai ser o melhor lugar do mundo para habitar. Mas, do mesmo jeito que a Lua é um lugar de testes, Marte se tornará um lugar de testes para a gente se aprontar para destinos mais distantes. E aí a pergunta que a gente se faz é, quando vamos começar a fazer isso? Né? Vamos deixar algo de muito errado acontecer, né? Ou vamos já nos prepararmos de alguma maneira para estar pronto para caso isso aconteça, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que prejudicar nosso ecossistema porque a gente está querendo ir para Marte e que se dê na Terra, né? Eu acho que são atividades em paralelos, temos que tentar manter a vida na Terra o máximo possível. Mas a gente sabe que, até pela dinâmica do sistema solar, uma hora isso não vai ser mais possível, e fazer uma exploração interplanetária é o caminho óbvio que a gente tem que seguir para permanecer como unidade. E aí vem uma parte que é interessante, principalmente para a universidade, que é a capacidade de spin-off, né? Spin-off é uma palavra interessante, porque você consegue tirar várias inovações da ciência básica. Então, eu venho e faço uma exploração espacial, que, no fim das contas, é um projeto extremamente tecnológico, mas continua sendo uma ciência básica. E aí as indústrias veem o que está acontecendo e falam, olha, com isso aí que vocês desenvolveram, eu consigo implementar um micro-ondas. Né? E isso aconteceu ao longo de todo o programa espacial, e a NASA solta um manual anual mostrando todos os spin-offs que saíram da pesquisa espacial ano a ano. Né? Então, isso é um motivo muito forte, principalmente para a evolução do dia a dia do bem-estar. Né? Então, a pesquisa espacial traz muito isso, sempre trouxe, e não vai parar de trazer, porque os desafios que são colocados são cada vez maiores, e a necessidade de desenvolvimento é cada vez maior. Agora, o interessante do spin-off é o seguinte, se a gente soubesse antecipar o spin-off, né, vocês perguntaram para mim, olha, o que a gente vai aprender de ir para a Lua? Eu posso dar meus guess aqui, falar o que eu acho, né? Mas se eu conseguisse antecipar o spin-off, eu não precisaria de fazer a missão da ciência básica, eu já iria direto para o spin-off, já sei o que vai sair daí, vamos fazer. Né? Mas não é possível, o spin-off não é identificável anteriormente. Eu preciso primeiro fazer a ciência básica, ter um entendimento daquela tecnologia para gerar o spin-off. Então, isso é algo que eu dependo da pesquisa espacial para ele, de fato, acontecer. E, fora isso, hoje em dia, que é a área que eu atuo, hoje em dia eu tenho uma empresa aqui no Brasil, que mexe numa área que a gente chama de New Space. New Space nada mais é do que um nome chique para startup. Tá? Então, a gente que mexe na área espacial e tem uma startup, a gente fala, não, eu sou New Space, só para diferenciar o resto e não achar que a gente está fazendo 99 táxi. Entendeu? Então, eu estou mexendo aqui com exploração interplanetária, eu sou New Space. Mas o fato é o seguinte, existem mais de 200 empresas ao redor do mundo hoje em dia que se auto-intitulam New Space, e essas atividades variam desde microsatélites, nanosats, né? Então a empresa produz nanosat para tirar foto, e essa foto vem de uma maneira muito menos custosa, porque a tecnologia está muito mais acessível, até ideias muito loucas do tipo exploração de asteroides. Né? Então a gente sabe que tem asteroides muito próximos da Terra que tem quantidade de titânio maior e mais volume do que o planeta Terra inteiro. Então você conseguir seguir lá nesse asteroide e, de alguma maneira, capturar esse titânio e trazer para a Terra, economicamente falando, é muito interessante.
E esse tipo de interesse, de prospecção, de recursos no espaço, vem se tornando cada vez mais factível por conta do barateamento do acesso ao espaço. E isso acontece principalmente por causa do Elon Musk. Eu sou fã do cara, eu acho que a jogada de mestre dele foi pegar toda a ideia do que se falava de New Space desde a década de 70, que as empresas deveriam ser menos dependentes do governo, né? Não totalmente independentes, mas não deveriam ter as suas características e ambições pautadas no que o governo quer. E aí o Elon Musk falou, olha, eu confio nesse discurso, eu acho que eu consigo fazer uma modificação para o futuro da humanidade, e eu pego aqui 1/3 do dinheiro que eu tenho, que eu ganhei vendendo PayPal, então o cara tinha um sistema de transação financeira, ele pegou a venda e investiu na SpaceX. E aí, só aqui tem vários lançamentos que a companhia dele já fez, e a SpaceX conseguiu se tornar mais barato do que os russos, que tinham lançadores semi-prontos da época da Guerra Fria, que era extremamente barato. O Elon Musk, num sistema de decolagem e pouso vertical, está jogando esses preços lá embaixo. Então, o CubeSat, a unidade mínima dele, que tinha 10 por centímetro por 10 por 10, e na década de 90 custava em torno de $2 milhões para ser colocado em órbita, hoje em dia já tem empresas oferecendo por $80 mil. Então, está muito barato o acesso ao espaço. $80 mil para uma empresa não é tão custoso, né? Uma empresa de pequeno e médio porte pode abraçar esse tipo de iniciativa. E isso vem acontecendo porque, hoje em dia, existe uma transformação muito dinâmica nesse cenário de New Space. Mas eu não vim aqui falar sobre isso hoje. Eu vim aqui falar sobre a missão Garateia, obviamente, e a pergunta principal dela, né? Fazer o entendimento de quem somos, né? Então, isso é muito interessante, porque quando a gente começou a falar de fazer uma missão lunar, eu poderia simplesmente falar, olha, vamos fazer uma capacitação tecnológica de mandar as coisas para a Lua e garantir que as coisas funcionem. Testar um circuito tolerante à radiação, um circuito que está protegido, né, de todas as perturbações do ambiente cislunar. E essa geração de tecnologia já vai ser grande o suficiente para o Brasil usufruir disso. Mas eu falei, olha, já que estamos indo para a Lua, eu acho que a gente pode fazer experimentos científicos que sejam, de fato, extremamente pertinentes à humanidade. E aí cai muito no discurso que o Douglas já trouxe para a gente, mas trazendo de uma maneira mais filosofada aqui, a ideia é de onde viemos e para onde vamos. Está em cima do que o Douglas falou, e a gente quer entender isso de duas maneiras nessa nossa missão. A primeira maneira, principalmente olhando tanto para o passado quanto para o futuro, é trazer um entendimento dessas extremófilas, das bactérias, entender o nível de lesão que elas sofrem no ambiente ao redor da Lua, esse ambiente que está fora do campo eletromagnético e, em alguns momentos, dentro do campo eletromagnético. O campo eletromagnético se forma ao redor da Terra, mas os ventos solares empurram esse campo eletromagnético e ele forma ali uma cauda muito grande. Então, a Lua, na Lua cheia, está cruzando a cauda e na Lua nova está totalmente fora do campo eletromagnético. Essa interação do momento fora, momento de transição entrando no campo eletromagnético, momento extremamente perigoso, porque todas as partículas radioativas que foram pegas pelo campo eletromagnético estão presas nessa fase de transição, e momentos que está 100% protegido. Então, a gente quer entender essas bactérias, uma vez vivendo nesse sistema, que vive esse balé orbital da Lua com a Terra, com o Sol, que tipo de danos que elas sofrem, e uma vez que eu dou, principalmente ali no experimento de microfluídica, uma situação favorável à vida, elas conseguem se recompor ou elas não têm mais volta? Então, esse tipo de entendimento é muito importante, tanto para a gente olhar para o passado, para fazer um entendimento de como a vida pode ter iniciado, como olhar para o futuro e fazer um entendimento de como essa vida pode se propagar no universo. E, além disso, além do pessoal do Grupo de Astrobiologia Brasileiro, a gente tem o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul. Eles têm um departamento muito interessante chamado MicroG. Esse pessoal da PUC do Rio Grande do Sul propôs um experimento muito interessante, né? As missões Apollo, de maior duração, foram 14 dias. Então, foram 14 dias de humanos fora da área de proteção. O que aconteceria se ficasse mais tempo? Nunca foi testado, a gente teve a chance de colocar um tecido humano para ficar 6 meses voando num ambiente nocivo, tão radioativo. Então, por que não embarcar um tecido de pele humana no nosso experimento e entender essa exposição a longo prazo, o quão danificado que esse tecido vai se tornar? Principalmente baseado na ideia de que vamos ir para Marte, e a gente precisa fazer um entendimento de como o câncer
pode matar esses astronautas. Esse tipo de experimento foi feito com medições e tecidos sintéticos. A gente nunca colocou um tecido verdadeiro para voar fora da órbita terrestre. Por quê? Porque é complicado, não é fácil. Mas a monitorização desses experimentos de microfluídica começa a trazer essa possibilidade. E, principalmente, a chance de colocar isso no CubeSat despertou o interesse da gente colocar esses tecidos humanos e fazer esse entendimento. Então, a gente tem 2 grupos principais trabalhando com a parte experimental e tem uma missão que é secundária, que é a cargo do INPE, que é fazer algumas imagens muito bacanas do Polo Sul da Lua. O Polo Sul da Lua ele tem uma característica muito interessante, porque ele é rico em minérios, né? Esses minérios são extremamente variados e tem uma grande concentração de água. Só que assim, a gente já teve algumas missões que fotografaram essa parte do Polo Sul da Lua, mas faltam muitas informações, principalmente informações do tipo quão prejudicial é esse ambiente para uma futura exploração, para um astronauta futuro ir lá e recolher essa água. A gente não sabe direito disso. Então a gente quer preparar uma plataforma que consiga ir lá e fazer essa caracterização também do Polo Sul. Então, na verdade, a gente está falando de 3 experimentos, astrobiologia, medicina espacial e uma câmera espectral para fazer o mapeamento do Polo Sul da Lua e sistemas de uma plataforma para caracterizar o ambiente lunar, tanto do sul da Lua quanto do momento em que essas bactérias e tecido humano vão estar ali expostos à radiação intensa. Essa aqui eu vou pular, porque é a parte que o Douglas já falou, é a parte de habilidade, mas na verdade é habitabilidade, né? Então, você tentar entender, tem um índice para isso, né, Douglas? Naquele quadrante, vamos falar de quadrante, eu sei que o nome não é certo, mas para vocês terem esse entendimento claro, naquele pequeno pedaço do espaço, qual que é o índice de chance da vida crescer, se recuperar de um dano? Então, indo para a Lua e chegando com essa conclusão, é muito interessante para futuras missões tripuladas e para fazer esse entendimento do passado, né, de como a vida poderia ter surgido em qualquer ambiente nocivo, né? A Terra inicial, a Terra primitiva, ela tinha uma interferência de radiação muito maior, né? A Terra não era tão estável quanto é hoje em dia. O campo eletromagnético da Terra não era tão estável. Então, ir para a Lua, a gente tem algumas respostas em relação a isso, que ficar fazendo experimentos em órbita baixa não traz o mesmo tipo de entendimento. E, além disso, como eu já falei para vocês, a ideia da colonização interplanetária, gerarmos dados que serão utilizados para qualquer futuro de exploração interplanetária. Então, assim, o que a gente está falando aqui vamos fazer uma missão brasileira. A tecnologia não existe, né? O Brasil tem uma plataforma que a gente está saindo, não estamos saindo de um V0, existe algo que a gente já faz, mas não está qualificado para a Lua, teremos que nos qualificar para atingir um ambiente lunar, mas o mais importante no final do dia faremos algo que vai trazer relevância para a comunidade científica e, posteriormente, para o legado da humanidade. Isso é muito forte e isso está muito claro para todos os membros da missão. Aqui eu só falar um pouquinho da nossa lógica de como chegar na Lua, que é a parte mais tecnológica. Então, esse aqui é um CubeSat, para quem não conhece, um CubeSat uma unidade. Isso aqui surgiu na década de 90, alguns professores da Cal Poly, da Politécnica da Califórnia, propuseram a elaboração de um satélite que tivesse fácil acesso às peças, né, tivesse uma padronização que jogasse o preço lá embaixo e que universidades pudessem desenvolver. E aí, isso aqui, durante a década de 90, houve um ceticismo muito grande, até diversas universidades começaram a desenvolver e começaram a trazer respostas científicas muito interessantes com algo tão pequeno. E aí, nessa brincadeira, pessoas céticas, pessoas do meio, né, uma Airbus, uma Boeing, falaram, olha, talvez eles tinham razão, que dá para brincar com isso, vamos investir dinheiro. Então, a Airbus hoje em dia tem programa de CubeSat, a Boeing tem programa de CubeSat. Tá? Às vezes não é tão claro, existem programas militares usando CubeSats. E o grande interesse do CubeSat é que assim, a gente existe essa padronização para uma unidade, mas eu posso encaixar eles, vamos colocar aí o pensamento para imaginar peças de Lego, né, juntando uma dessas unidades em várias e criando, por exemplo, um CubeSat de 6 unidades, que é o que a gente quer levar para a Lua. É um CubeSat 6U, que é a nossa missão Garateia. E aqui nessa figura, basicamente, as 4 unidades traseiras são o que a gente chama de bus, então é a parte que faz o CubeSat funcionar, a telecomunicação, o módulo de potência, a parte computacional do CubeSat, e a parte frontal dele, onde ficam os experimentos. A gente tem 2 unidades para colocar todos esses experimentos, né? A câmera multispectral está aqui na parte traseira,
mas os experimentos astrobiológicos vão ficar na parte frontal desse satélite. Agora eu vou falar especificamente do que é a missão Garateia, né? Então, a missão Garateia, como eu trouxe no começo para vocês, queríamos fazer uma missão lunar. A grande dificuldade da missão lunar é o custo. A gente não tinha uma maneira de embarcar uma sonda nossa ao redor da Lua. Aí, coisa de 3 meses atrás, o INPE me procurou e falou: Lucas, apareceu uma oportunidade muito bacana da gente embarcar uma missão compartilhada numa nave europeia, e a gente gostaria de levar a cabo a ideia que você vem propondo para a gente desde 2013, de produzir um projeto de astrobiologia em órbita lunar. Fazia total sentido, e esse compartilhamento foi escolhido através de um edital, e o pessoal do INPE falou: Lucas, você quer ser o diretor da missão, preparar toda a parte de submissão, né, de colocar... Submissão não, né? Tipo, submeter essa papelada para essa empresa inglesa. Submetemos e, há um mês atrás, recebemos falando: olha, vocês são a única missão da América Latina, isso por si só já é fantástico, e vocês têm, talvez, o experimento mais interessante dos que foram propostos para voar para a Lua, então vocês estão dentro da missão lunar, que vai ser colocada em prática em 2020. A ideia essa aqui é uma nave-mãe. A nave-mãe é pertencente à empresa SSTL. A empresa SSTL, ela partiu da Universidade de Surrey. A Universidade de Surrey, ela foi pioneira em microsatellites. Ela começou a fazer pequenos satélites ali na ordem de 50, 100 quilos em 1990. E, posteriormente, foram comprados pela Airbus. Então, hoje, 99% da SSTL pertence à Airbus. E aí eles propuseram essa nave-mãe, que vai levar outras missões até a Lua, e, através do edital, falaram: olha, quem quiser pode embarcar, tem um custo, não é gratuito, mas é um custo subsidiado. Tá? O custo que a gente está falando aqui, que eles cobraram, é de 1 milhão de libras por pounds. Tá? Desculpa, por quilo. 1 milhão de libras por quilo, e a nossa missão tem 7,2 kg, é o que a gente está prevendo inicialmente. Então, aí estão falando de 7 milhões de pounds. Esse é o preço de colocar uma carga na Lua. Eu garanto para vocês, esse preço é subsidiado. Tá? A gente não está pagando o que deveria ser integral. Você tem uma missão de 10 milhões de dólares para colocar na Lua, é extremamente barata. Tá? A missão lunar, que a Lua é o órgão mais próximo, é o órgão, o astro que a gente consegue colocar de maneira menos custosa, mas até então a missão mais barata custou 55 milhões de dólares. Então a gente está falando de fazer uma missão que vai custar 10 milhões de dólares. Um pouquinho mais porque a gente tem o dinheiro do desenvolvimento, mas não é para passar de 15 milhões de dólares. Isso está claro para a gente, e esse é o nosso norte. Então a gente fez toda a elaboração do projeto, considerando que a gente vai gastar não mais do que 35 milhões de reais. Tá? E isso é o nosso budget. Esse dinheiro eu não tenho, isso eu deixar claro para vocês, mas não estou vindo pedir esse dinheiro para vocês. A gente tem uma proposta de modelo de negócio muito claro em relação a como a gente quer adquirir esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser prospectado de uma maneira, numa parceria público-privado. Vocês estão entrando nessa interface pública da missão. Além de vocês, a gente, óbvio, né, tem expectativa que FAPESP, CNPq, de alguma maneira, subsidie o trabalho que vocês vão realizar junto a gente, mas se eles falam que não vão fazer, a gente vai dar um jeito disso acontecer de qualquer maneira, mas o pagamento, eu estou me propondo, como empresário, né, fazer essa busca no mercado, e o mercado privado pagar integralmente esse desafio. Tá? Então, assim, vai ser lançada aqui dentro, ela vai viajar até a Lua. Durante a viagem à Lua, temos tanto a parte de telecomunicação sendo gerada pela nave-mãe, que é a Pathfinder, é o nome da nave-mãe, e um umbilical que dá energia. Isso é muito importante, porque a gente tem que manter as nossas pequenas bactérias vivas, nossos tecidos humanos vivos, então a gente tem essa dependência de energia, a gente não vai estar com nossos painéis solares abertos. E aí, uma vez chegando na Lua, essa nave-mãe vai se estabilizar e ela vai começar a soltar esses 5 experimentos, 5 CubeSats, que foram escolhidos para voar até a Lua, nas órbitas desejadas. Então, a gente vai ter total autonomia para escolher a órbita que eu quero voar
ao redor da Lua. Essa órbita que a gente escolheu para a nossa missão, ela é uma órbita com alta excêntrica, que a gente chama. Então, quando a gente tem o perilunge, que é o momento mais perto da Lua, a gente está falando aí de 300 quilômetros da superfície lunar. E quando a gente tem o apolunge, a gente está falando mais ou menos de 3.000 quilômetros da superfície lunar. E por que a gente tem essa órbita tão elíptica? Quando eu estou aqui, pela lei de Kepler, a gente sabe que aqui é bem rápido que ele passa, né? Eu quero fazer as fotos do Polo Sul da Lua, né? Então eu vou ter a câmera espectral, vou fazer algumas medições de radiação dessa parte e vou fazer as fotos para ter um entendimento de recursos naturais. Quando eu estou longe, eu não quero a influência da Lua no estudo do impacto radioativo. Eu não quero que a Lua sirva de escudo e atrapalhe a minha detecção de radiação proveniente de radiação cósmica, proveniente de radiação solar. Então, essa órbita elíptica, eu consigo casar as duas principais missões, que são os crescimentos aí desses seres vivos e mais essa investigação do Polo Sul. E aqui é a ideia que eu falei para vocês da magnetosfera. Então, a Lua, dependendo da fase da Lua, ela está fora ou dentro da magnetosfera. E esse aqui é o principal argumento que eu tenho para vocês de por que devemos fazer isso na Lua e não em órbita baixa. Em órbita baixa, a gente está o tempo todo ao redor da Terra, dentro do campo eletromagnético. Então, não faz sentido levar à frente esse tipo de pesquisa que a gente está propondo. Essa aqui é uma questão importante do que já fizemos para estarmos agora aqui propondo uma ideia tão fantástica, né? Então, aqui dentro da parte de astrobiologia, o pessoal do grupo de astrobiologia já foi na Antártica, já foi no Atacama, né? Tem esse conhecimento de como se preparar um experimento de astrobiologia. Além disso, já fizemos uma Garateia 1 e tem uma Garateia 2 que vai voar esse ano ainda, eu espero. E, fora isso, temos outros parceiros que fizeram CubeSats. Temos aqui o NanoSat BR-1, que é o INPE fez, né? É um parceiro. Tem o NanoSat BR-2, que o INPE fez, está para voar, né? Um dos meninos do Zenit, o Danilo, defendeu o TCC ontem dele, falando do NanoSat. Ele fez um intercâmbio dentro do INPE para escrever o TCC dele junto com o projeto. E temos o ITASat, que é um 6U que o ITA está produzindo, e está pronto para voar. Só não voou ainda porque vai voar com a SpaceX. A SpaceX teve um problema muito recente, e eles estão segurando alguns lançamentos, mas se tudo der certo, isso aqui tem que voar até fevereiro, né? Então, é uma chance muito próxima que a gente tem para qualificar um parceiro que está dentro do projeto com uma plataforma 6U, que é o vetor zero que a gente tem para a nossa missão. Então, a gente está nessa dependência dessa validação da tecnologia do ITA para falar, olha, temos a plataforma que a gente quer voar para a Lua. A gente está muito confiante que isso vai acontecer. O modelo de engenharia foi extremamente estressado, né? O modelo de voo agora está esperando para ser lançado, mas teve um trabalho de engenharia de sistemas que foi muito bem feito nesse satélite, que aumenta a robustez desse satélite de uma forma muito interessante. E a ideia agora é pegar ele e usar, né, um step-up em cima dele e qualificar ele para uma órbita lunar. Óbvio que o buraco é bem mais embaixo, né, principalmente por conta do nível de radiação que vai enfrentar numa ocasião ali de uma órbita lunar. Mas a gente tem aqui meios de qualificar esse tipo de plataforma no Brasil. O próprio INPE tem o LIT, o próprio LNLS consegue fazer ensaios de radiação, a gente tem o IAV também consegue fazer ensaios de radiação, a USP em São Paulo tem o Pelitron, que a gente consegue fazer alguns ensaios de single events, que são ensaios muito pontuais de problemas radioativos. Então a gente quer estressar esse nosso modelo a um ponto que fala, olha, estamos preparados de ir para a Lua. E, por incrível que pareça, o Brasil é um dos países mais preparados para fazer esse tipo de qualificação. A gente só não faz para coisas lunares, porque nunca foi proposta uma missão lunar. Mas a gente tem, inclusive o pessoal de Surrey, quando viu a foto do LIT, numa das apresentações que eu fiz, o Laboratório de Integração e Teste, eles olharam e falaram, nossa, a gente sonha em ter uma estrutura dessa, que a gente tem acesso aqui na Inglaterra, a gente não tem. Tá? E aí, fora isso, nessa pegada do Deep Space, do espaço profundo, é onde eu acabo entrando com a minha expertise de eu ter trabalhado já numa missão de espaço profundo. Eu trabalhei, como eu falei para vocês, na missão Rosetta. E aí eu passei por um pouco desses desafios que a gente vai passar indo à Lua. Eu passei por desafios muito similares de quando a gente começou a especificar o pouso da sonda num cometa. Essa lista não para de crescer. Eu já vou ser sincero com vocês, estou começando a me perder em alguns parceiros que estão entrando agora, junto com o Douglas principalmente. A gente está aumentando muito a capacidade
do experimento científico. A gente está garantindo que a gente tem um time conciso e forte para realizar o experimento científico. E a entrada do SRA, para quem não sabe, o SRA é um órgão que faz a interface de estrangeiros com a NASA. Então, isso aqui, vamos dizer, é mais ou menos equivalente a falar como a gente tivesse o stamp da NASA aqui. A gente ainda vai ter o stamp da NASA, mas isso demora um tempinho para a gente conseguir esse stamp. E, fora isso, a gente tem diversas instituições aqui no Brasil, parte delas voltadas para a parte da Buzz, né, para a parte de desenvolvimento da tecnologia para a plataforma do CubeSat, que é o caso do ITA, é o caso do INPE, auxiliando a gente com a parte de qualificação, a USP e o Instituto Mauá de Engenharia. E tem uma parte científica, temos o Instituto de Química da USP, o Zenit vai ajudar a gente, obviamente, tem a PUC do Rio Grande do Sul, a UFSC, isso tudo aqui é dentro da parte do experimento do Douglas, né, e o Instituto Oceanográfico. E aí, o desafio que eu trago para vocês, eu acho que é o que vocês estão mais interessados, uma vez que assim, o ITA já tem uma plataforma que a gente vai usar como V0 para criar algo que seja compatível a um desafio lunar, fica a parte talvez mais difícil de ser feita, que é a parte de adequação dos experimentos no olhar da engenharia. Então a gente precisa de um instituto que abrace a causa e fale, olha, Douglas, legal, essas ideias de colocar bactérias vivendo ao redor da Lua é muito bacana, mas tem um trabalho de engenharia pesado em cima disso e eu preciso de um parceiro de engenharia. E é isso que eu estou propondo para a Escola de Engenharia de São Carlos, de ser o parceiro que vai auxiliar tanto os experimentos de astrobiologia, na parte que o Douglas comanda, como nos experimentos de medicina espacial, que a Thaís Russomano, ela trabalha lá no Micro-G, e ela tem essa mesma dificuldade. Eles são institutos muito desenvolvidos na parte científica, mas a parte do engenheirar não é a expertise de vocês. Né? Então, esse é o desafio principal que eu trago para a USP. Temos professores de vários departamentos. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que a maior beleza do espaço é que ele é interdisciplinar. Né? Não existe uma cadeira que defina o desenvolvimento de tecnologia espacial. Eu tenho a dependência de todos os departamentos da ESC para fazer uma missão dessa ocorrer. E aí, hoje eu vim aqui, né, primeiro, como eu já falei a vocês, como ex-aluno, mas segundo, na expectativa de que vocês abracem a causa, e essa causa não é uma causa que tem que ser abraçada rápida, porque o lançamento é 2020, a gente tem que entregar essa sonda em 2019, e a gente tem que desenvolver todo o trabalho de engenharia em 2017. Tá? Então, eu peço essa ajuda, caso vocês tenham interesse. Como eu falei para vocês, eu não estou vindo aqui pedir a vaquinha para pagar o voo lunar. Eu estou vindo aqui pedir o expertise de vocês na parte de engenharia, o expertise de vocês na parte da gente escrever projetos científicos que suportem uma estrutura aqui dentro da USP para a gente buscar esse desenvolvimento. E a única coisa que eu quero entender é se realmente a gente vai ter a USP, a Engenharia de São Carlos principalmente, como talvez aí, eu não vou falar isso porque a gente tem um representante do ITA, mas a parte, eu não vou falar que é a parte mais legal, mas é uma parte importantíssima do nosso projeto, que é a parte de dar vida à missão científica. Então, eu acho que, como o slide e o desafio final, algumas perguntas que eu me faço, o que a gente quer, né? Então, queremos garantir que estamos fazendo ciência de vanguarda, para de ser, né, vira-lata de que a gente não pode fazer ciência de vanguarda, isso não existe. Eu tenho certeza que nós aqui da USP temos esse pleno entendimento de que a gente não precisa ser vira-lata, a gente pode fazer pesquisa de vanguarda e o espaço abre essa possibilidade, porque o espaço é infinito e a quantidade de experimentos que eu consigo fazer no espaço é infinito. O caso aqui foi descobrir uma área que tinha sido pouco explorada, uma área que claramente está desembocando para um futuro muito importante e trabalhar em cima dela. É isso que a gente vem fazendo. A pergunta 2 é... a pergunta não, né? Isso aqui é uma afirmação. A gente quer dominar o mais difícil dos desafios, né? Eu acho que... Por que não? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Por que eu vou ter que me contentar de não ir para a Lua? Né? O que falta para a gente de ir para a Lua? Eu respondo para vocês, nada. A gente tem toda a estrutura necessária para ir para a Lua, basta realizar. Então, queria deixar isso claro para vocês. Dentro do meu entendimento, dentro da minha qualificação como engenheiro espacial, não tem nada que falta no Brasil para a gente qualificar uma missão lunar. E aí o terceiro queremos transformar
um projeto fantástico. O que eu trago para vocês é um projeto fantástico, eu tenho certeza disso, numa ferramenta de transformação socioeducacional. Então, quando eu estou falando de um projeto lunar, eu não estou falando em motivar alunos apenas das universidades. Se esse projeto for bem trabalhado, e é o que a gente vem fazendo, e essa é a importância da gente ter esse caráter privado na missão, porque eu tenho essa habilidade de ir em parceiros que já desenvolvem projetos educacionais ao redor do Brasil e, de uma maneira muito dinâmica, implementar um projeto de qualificação, não apenas de mão de obra, mas qualificação de sonho, né? Das crianças olharem para um projeto e falar, olha, podemos fazer ciência no Brasil, né? Eu tenho entre 10 e 15 anos, sonho em ser astronauta e meu sonho não vai acabar porque eu acho que é impossível. Então a gente vai ter um grupo no Brasil desenvolvendo algo muito forte. Então era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. O que eu posso falar claramente é que eu escolhi a dedo a equipe que a gente tem hoje em dia. O line-up da nossa equipe não poderia ser melhor. A gente tem os melhores institutos do Brasil trabalhando junto com a gente. A gente tem um trabalho de anos do Salvador Nogueira, ajudando a gente na comunicação, porque a gente tem que transformar esse projeto como um projeto que é incrível. Ele já nasceu incrível e a gente tem que manter ele incrível. E eu garanto para vocês também, né? A gente colocou isso na mídia hoje. Hoje é o lançamento dessa missão oficial. Fizemos em São Carlos, eu fiz questão de fazer aqui para a história que eu tenho junto a essa escola. Mas garanto para vocês, o interesse que a mídia tem é infinito também numa missão dessa. Se a gente trabalhar isso de maneira séria, né, maneira que a gente consiga replicar o nosso sonho ao longo dos 3 anos que a gente tem pela frente, muita coisa pode acontecer e a gente precisa do Salvador, e por isso que eu fiz questão de trazer ele. Para quem não conhece, eu considero ele como o maior comunicador científico do Brasil. Então, a gente tem uma equipe que abraça exatamente todas as áreas e estamos aqui hoje para fazer isso acontecer. Obrigado. Bom, quem quer fazer alguma pergunta, o pessoal está à disposição aqui para... Opa, aumentou o áudio. Oi, boa noite. Bom, eu só queria saber, eu acho que é mais com o pessoal do Zenit mesmo. Caso eu esteja procurando um projeto de doutorado, por exemplo, aqui na USP, se tem alguns professores com quem a gente pode entrar em contato já, se tem algum projeto aberto, eu queria informação sobre isso. Olha, eu acho que um dos motivos da gente estar aqui hoje é para a gente transformar esse tipo de atividade em uma atividade recorrente aqui na USP, né? Atualmente, a gente obviamente tem o suporte da USP, o Grupo Zenit, ele tem a aprovação da COC, a gente recebe todo o suporte, tem uma sala, mas ele é um grupo até então de graduação, né? Então, a partir de agora, existe uma necessidade da gente aumentar não o nível do trabalho, porque eles fazem um trabalho que eu considero fantástico, um trabalho que, na idade que eu tinha deles, eu não me sentia tão maduro realizar esse trabalho que eles fazem, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente pode ter pessoas integralmente suportando essa iniciativa, né? Então, um dos motivos da gente ter convidado os professores da ESC, da UIFISC, da IQ, tudo, é para que a gente crie esse fluxo de professores interessados com a temática espacial. E aí, óbvio, eu já faço isso há quase 3 anos aqui na USP e continuo aberto a isso, da gente sentar e conversar e falar, olha, o espaço é difícil, mas não é tão longe do que a gente já faz no dia a dia. Então, eu acho que podemos nos qualificar e começar a desenvolver trabalhos interessantes dentro da temática espacial, trabalhos de mestrado, doutorado e pós-doc. Se você quiser responder, Daniel. Acho que, rapidamente, respondendo um pouco como Zenit, eu sou orientador do Zenit aqui, mas se a gente puder conversar, eu acho que o mais correto é eu tentar redirecionar e a gente achar algum docente que seja mais qualificado a trabalhar na área em específico que você deseja trabalhar e aí, junto com esse docente, trazê-lo, porque um só não abarca tudo. E eu acho que isso é uma maneira muito boa de fomentar essa colaboração dentro da engenharia. A gente achar colegas que estejam dispostos a essa orientação e daí trazer o colega também para dentro do grupo. Ô Lucas, você falou de... Não sei, pode ser um exemplo. Você falou de câmera multiespectral. Para que ela vai servir? Se é para monitorar o espaço, ou se é para monitorar o experimento ou a Lua? E por que não se usa, devido à proximidade com a Lua e devido até à própria natureza do experimento,
por que não se adota uma câmera hiperespectral com acessibilidade relativamente alta para poder monitorar o próprio experimento, para ver a assinatura espectral e construir uma assinatura espectral de um ser biológico na Lua, por exemplo? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a parte... Isso talvez o Douglas possa até responder melhor do que eu, mas a parte dos experimentos, tanto em extrato sólido quanto em microfluídico, a gente vai fazer essa leitura com espectrômetro, certo, Douglas? Provavelmente com espectrômetro. A parte do tecido humano eu não consigo fazer essa leitura com espectrômetro. Eu vou muito provavelmente precisar de uma câmera. Agora, qual a banda dessa câmera não está definida ainda. Mas essa câmera que eu falei para vocês na apresentação é a câmera de mapeamento do Polo Sul da Lua. Essa câmera está sendo especificada pelo INPE, isso é um trabalho do INPE, é um trabalho que está começando agora. Então, eu vou te falar qual que é o espectro de banda, que tipo de abertura que ela tem, seria muito precoce para te dar uma resposta e firmar. Ela não, pode ser que ela não precisa nem ser multispectral, hiperespectral, pode ser que ela seja uma câmera mais simples. Quem vai me dar esse retorno é o INPE através de um documento de requisitos, né, que a gente prepara para os experimentos. Então, está aberto, isso que você falou pode ser uma realidade, mas respondendo, a utilidade dessa câmera é para fazer essas fotos de caracterização do Polo Sul da Lua. Só rapidinho complementando, para a parte do experimento biológico, em princípio a gente não precisa de resolução espacial. O mais importante para a gente é ter resolução espectral. Então, por isso que o Lucas falou que a nossa ideia é usar um espectrômetro, um espectrofotômetro, depende do caso, para fazer espectroscopia. Para a gente é mais importante na faixa do UV-Vis, para tirar informação química de interesse. Para a parte de mineralogia, provavelmente o INPE vai criar alguma coisa no NIR ou no infravermelho para fazer identificação espectral, mas é só um chute meu. Então, vocês falaram de inúmeros institutos que estão envolvidos na pesquisa, o INPE, o ITA, etc. Mas eu queria saber mais especificamente qual a função do Grupo Zenit e da USP nesse projeto. O que compete a gente fazer e desenvolver? Tá. O ITA tem uma cadeira muito forte de engenharia sistêmica, engenharia de sistemas, e para missões espaciais, engenharia de sistemas, principalmente engenharia de sistema espacial, é muito demandada. Então, o ITA vai fazer essa interface de comunicação entre os subsistemas dos satélites. O que tanto a USP quanto a Mauá, né, e outras que poderão entrar no meio do caminho, a Federal é uma que a gente tem muita vontade de alguns professores criar esse envolvimento, né, para a gente tornar isso não uma conquista só da USP, mas uma conquista da cidade de São Carlos, é a parte subsistêmica. Né? Então, dentro de um CubeSat, se eu voltar aqui na minha apresentação, rapidinho, só aqui, por exemplo, eu tenho toda a parte de telecom, de potência, a parte computacional, aqui eu tenho a parte de câmeras que a gente chama de Star Trek, são câmeras que tiram foto das estrelas, e uma vez que eu tenho essa posição das estrelas, eu consigo identificar exatamente para onde que meu satélite está orientado. Fora isso, eu tenho cold gas aqui, né? Então gás frio condicionado, eu tenho rodas de reação, os dois são para controle de altitude, então uma vez que eu tirei foto dessas estrelas, eu fiz o entendimento de como a minha sonda está orientada, eu preciso de alguns mecanismos atuantes para fazer esse deslocamento dentro ali da altitude e fazer o apontamento necessário. A gente precisa de apontamento para tirar foto e para garantir uma mesma intensidade de luz quando eu for fazer a leitura dessas bactérias e até para garantir uma mesma inclinação da atividade solar em relação à parte frontal do experimento, que é a parte onde vai estar exposta. Por que eu estou falando tudo isso? Esses subsistemas que a gente vai desenvolver, a gente tem uma ideia clara do seguinte: talvez a gente não esteja pronto para desenvolver todos. Tá? Então, os que a gente não tiver pronto, a gente vai comprar. Só que comprar não quer dizer que eu não estou fazendo um trabalho muito grande em cima disso. Uma vez que eu comprei um subsistema separado. Eu tenho que trazer ele e integrar ele num sistema maior. Integrar ele num sistema maior significa ter que qualificar ele. Qualquer instrumento que eu compro de prateleira, e mesmo que não seja de prateleira, não estão qualificados para uma órbita lunar. Então, mesmo que a gente chegue à conclusão de que uma roda de reação ou uma câmera de sensores estrelares está muito além do que a gente pode fazer, a gente tem que buscar isso no mercado e qualificar é um trabalho bem difícil. E esse tipo de qualificação, a gente vai ter uma necessidade muito grande de interfacear com o INPE, porque o INPE faz esse trabalho já muito bem feito, porque ele faz isso para os satélites deles, que eles trabalham no dia a dia. E a ideia que eu tenho, principal, é o seguinte: legal, vamos trazer coisa de fora, caso tenha necessidade, mas, em momento nenhum, eu acho que a gente tem que desistir de tentar desenvolver isso no Brasil. Um dos principais impulsionadores dessa missão
é o fato de a gente estar desenvolvendo tecnologia espacial. Então, mesmo que eu considere que eu vou comprar uma roda de reação, eu sei que a Mauá já faz roda de reação, e talvez ela não tenha tempo para qualificar para um voo lunar a roda de reação dela. Então, o Star Trek, por exemplo, não tem ninguém fazendo. E eu quero trazer isso, provavelmente, para a USP, ou o ITA, ou a Mauá para fazer. Para cada um desses subsistemas, mesmo que eu compre fora, eu quero ter o equivalente de alguém desenvolvendo isso no Brasil. Isso ficou muito claro, está claro entre todos os institutos, que a gente vai ter backup A, backup B, um nacional, um internacional. E aí, num determinado momento do nosso projeto, que chegar num gol, a gente vai fazer decisão com qual desses que a gente vai. E aí, uma coisa interessante é que você comprar isso de prateleira de um mercado internacional, ele vem normalmente como uma caixa preta. Você não tem uma capacidade de alteração muito grande daquilo que já está pronto. Então, não necessariamente ele vai estar pronto para qualificar para um voo lunar. E aí, a gente tendo essa dificuldade, muito provavelmente, boa parte desses subsistemas vão ter que ser desenvolvidos. Mas, respondendo decisivamente a sua pergunta, como o ITA já tem um 6U, que já voa vários desses componentes, essa parte de garantir o sistema funcionando, trazendo de fora, capacitando quem são os fornecedores, provavelmente o ITA vai fazer. Eu vou trazer para outras universidades desenvolvimentos pontuais de coisas que têm que ser desenvolvidas no Brasil. E, para a USP, sobrou a parte experimental, que é a parte mais legal. Então, o Zenit vai ajudar também na parte experimental. Temos bastante pessoas empolgadas aqui, que viram várias madrugadas aqui em sequência, e eles vão ser supervisionados por professores, obviamente. Até então, o Zenit funciona de uma maneira muito autônoma, o que foi ótimo, eles fizeram diversos trabalhos interessantes dessa maneira autônoma, mas agora a gente está entrando numa estrutura, que é uma estrutura qualificada, uma estrutura que tem uma hierarquia, e aí, para cada trabalho que o Zenit for desenvolver, ele tiver, por exemplo, uma IC desenvolvendo um pedaço de um todo, com certeza a gente tem a dependência de alunos de mestrados, doutorados, pós-docs e professores. Então é nisso que eu acredito que a USP vai auxiliar de fato no projeto. Oi, Lucas. Prazer, meu nome é Sérgio, eu sou professor da UFSCar. Eu gostaria de saber como que essa oportunidade ela pode agregar uma capacidade que a gente tem aqui em São Carlos, que já está confirmada, por causa do projeto Cibers, né, que tem equipamentos que foram desenvolvidos aqui em São Carlos e está voando. Tá? Nós temos pessoas, inclusive aqui, gente que está no UFSCar, que trabalhou no projeto, gente que está na Opta ainda, que foi empresa aqui. Tá? E na lista lá dos parceiros, eu não vi, desculpa, eu não sei se tem esse nome citado lá, talvez valesse a pena, pelo menos, tentar avaliar a possibilidade. E como que a gente poderia tentar aproximar essa competência que está em São Carlos, embora fragmentada, porque o projeto já foi entregue há algum tempo, com a proposta que está sendo colocada aqui. Tá. Bom, eu vou tentar responder, olhando, obviamente, como você falou que era federal, tentar responder a participação de uma federal, mas eu achei interessante você citar a Opto. Né? Então, não é, por exemplo, eventualmente que a Opto não poderia ser uma parceira. O que eu coloquei aqui são as pessoas que estão iniciando o projeto, são as pessoas que vão especificar qual a necessidade do projeto. Uma vez que eu tenho uma lista de especificação de requirements muito bem feitas, a minha intenção é chegar nos parceiros industrializados no Brasil e falar, olha, Opto, eu preciso de uma câmera com esse tipo de espectromia. Tá? Então, é óbvio que, assim, quem a gente tem para desenvolver câmera no Brasil? A Opto. Então, fora a Opto, eu não tenho muita flexibilidade. Temos aqui, inclusive, vocês na Federal, temos a física aqui na USP com grande conhecimento nessa parte ótica. E o papel do INPE, não é que o INPE vai fazer a câmera. O INPE só está falando, olha, eu entendo de geologia, eu tenho pessoas que são cientistas que mexem com geologia, e eu sei exatamente o que olhar na Lua. Eu não tenho esse entendimento, e muito provavelmente o pessoal da Opto não tem. Né? Então, eu vou esperar esse documento sair, qualificar que tipo de requisitos eu tenho e chegar nos parceiros, vamos chamar de parceiros brasileiros de indústria, e falar, olha, indústria, temos aqui uma missão, temos aqui a verba, e agora preciso que vocês fabriquem. Agora, a interação da Federal com a gente, muito provavelmente vai vir via USP São Carlos. Então, assim, está colocado o desafio que a gente tem para fazer para a USP, convidamos os professores da Federal hoje também, para que, se vocês, caso tenham interesse, falem, olha, USP, eu posso orientar estudantes nessa área e podemos fazer uma colaboração. Né? A gente é vizinho, basta dirigir 5 minutos que a gente está lá. Então, eu não vejo por que dessa minha fala hoje não ser voltada também integralmente para a Federal. Tá? Eu escolhi ser na USP porque eu sou ex-aluno e eu sou bairrista. Mas, fora isso, poderia ser na Federal também. Eu quero que a gente aqui de São Carlos tenha uma participação muito bacana dentro dessa missão.
Uma pergunta para o Douglas. Para poder participar dos experimentos de astrobiologia, que tipo de formação o aluno precisa ter e como seria possível, né, essa interação? Bom, só para explicar, essa pergunta é melada, a gente combinou antes, né? Porque a Tamires é minha aluna aqui, né? Então... Isso não vale, mas tudo bem. Tem vários problemas científicos que a gente quer abordar no experimento de astrobiologia que eu coloquei aqui. Minha formação é meio bizarra, mas não tem problema. Eu sou graduado em Ciências Moleculares, que é um curso que tem na USP São Paulo. Fiz meu doutorado, fiz minha iniciação científica, meu ciclo avançado na graduação na Física Nuclear. Meu doutorado na astronomia, com um projeto em astrobiologia, e meu pós-doc também na astronomia, já trabalhando com astrobiologia e ciências planetárias. Esse foi o meu percurso, e eu usei esse meu tempo para trabalhar com essa parte de simulações em laboratório, desenvolver essa metodologia para usar para microbiologia e para química, para testes em bioassinaturas. Mas a gente tem o Fábio aqui, que fez a formação dele em química, e ele trabalha basicamente estudando as respostas químicas dos micro-organismos nessas condições e como que a gente pode usar a metodologia de espectroscopia para detectar esses organismos. A Tamires é física e trabalhou nessa parte de espectroscopia, mas a gente tem ali atrás a Maria Fernanda, que é química e também está trabalhando com a gente. Na frente a gente tem a Flávia, que é paleontóloga e trabalha com a gente estudando bioassinaturas morfológicas e espectroscópicas moleculares nessas condições. Então, em princípio, a gente pode ter várias formações, sendo ciências exatas, seja biológicas, biológicas exatas, ou ciências naturais, geologia, paleontologia. Quase qualquer área pode contribuir de alguma forma para esses problemas. Então, não existe uma formação única para trabalhar com astrobiologia e menos ainda para trabalhar com esses experimentos aqui. Basta que tenha interesse. Tem muita coisa que precisa ser desenvolvida na microbiologia, claro, porque o experimento vai ser fundamentalmente de microbiologia, mas existe a parte de química para a gente fazer a detecção da resposta biológica, existe a parte de física para fazer o estudo da radiação e da interação da radiação, existe a geologia porque a gente vai colocar alguns desses micro-organismos interagindo com substratos rochosos para entender exatamente essa interface da geologia com o micro-organismo. Enfim, existem muitas áreas que podem ser seguidas para chegar e para trabalhar com a gente. Então, acho que para aquelas pessoas que estão cursando a área de exatas, biológicas ou ciências naturais e teve interesse, o mais legal, o mais interessante é conversar com a gente e ver se existe um fator comum onde a gente possa trabalhar. Vamos só fazer um comentário rapidinho, e você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a astrobiologia tem esse aspecto particularmente fascinante, que não é só, não existe um trajeto claro acadêmico para você chegar à astrobiologia, como você não faz um grupo de astrobiologia competente se você não combinar diversas especialidades no mesmo grupo. Né? Quer dizer, é uma ciência naturalmente multidisciplinar e que está encontrando seus progressos justamente nessa interface de diferentes especialidades. Não é por aí, Douglas? Quer dizer... Acima de tudo, tem muita gente que fica discutindo se a astrobiologia é de fato uma ciência do ponto de vista epistemológico. Eu acho que essa discussão não faz muito sentido, porque eu vejo pelo menos a astrobiologia como uma ferramenta para obter respostas científicas. E eu acho que ela tem sucesso porque ela tem, de fato, obtido novas respostas a partir dessa interação entre pessoas. Então ele facilita e, na verdade, força essa interação, que não é natural, pelo menos no paradigma acadêmico, científico hoje, cada vez é mais estanque. A parte do extrato, né, do extrato sólido, provavelmente vai colocar um carrossel, esse carrossel vão ter várias amostras sólidas, esse carrossel vai girando e a gente vai fazendo leituras unitárias ali dessas amostras. Mas esse desafio é um pouco mais simples do que o desafio de microfluídica, né? A microfluídica, que é onde mora ali talvez o principal ponto do nosso projeto, que é fazer um sistema monitorizado, pressurizado, que faça recirculação de nutrientes. Então a gente está falando de ter um bombeamento monitorizado no espaço ocorrendo e que vai dar chance para a gente fazer um ambiente favorável para essas colônias de bactérias e para o tecido humano. O tecido humano, na verdade, ele vai ter que ter esses nutrientes praticamente o tempo todo ocorrendo, senão ele morre. Mas para as extremófilas, a partir do momento que eu decido que elas têm que ter um ambiente favorável, eu tenho que começar a recircular nutrientes
para ter a chance delas crescerem novamente, se recuperarem. Tem que dar situação de pressão para elas e situação de temperatura. Esse sistema de microfluídica é muito difícil. Eu acho que a USP São Carlos é talvez a mais qualificada pelo nível de cursos que a gente tem diferentes na área de engenharia aqui para preparar esse experimento. Então, a gente está falando de termodinâmica, a gente está falando de elétrica, né, de a gente produzir uma bomba, que pode ser uma bomba peristáltica, pode ser uma bomba com rotor, eu não sei exatamente como a gente vai desenvolver esse tipo de coisa, e garantir que não vai ter vazamento para o espaço. A gente está falando que vai estar voando perto de um zero absoluto, num sistema pressurizado, sistema esse que a NASA já tentou fazer, e teve um vazamento, né, Douglas? Não foi perfeito o experimento da NASA. Só que a gente conta com essa equipe da NASA dando suporte para a gente. E uma coisa interessante, a NASA vai voar um experimento muito similar em 2018, na missão que o Salvador falou para a gente, que vão voar 4 missões, uma delas é uma missão de astrobiologia. Ela vai para a Lua, só que a grande diferença é que ela não vai ficar na Lua. Ela vai ser lançada numa órbita heliocêntrica, ela vai ficar ao redor do Sol, e a nossa, uma vez que ao redor da Lua, são tarefas complementares. Então, por isso, esse pessoal da NASA está muito motivado em continuar com a gente, porque o projeto que a gente está trazendo é um complemento para o projeto que eles estão fazendo, que é o BioSentinel, é o nome do projeto, e eles estão desenvolvendo uma microfluídica muito parecida com o que a gente está fazendo, que a gente tem que fazer, então pode servir como um exemplo. A gente tem essa interface com eles, podemos entrar em contato. O pessoal de Cranfield, na Inglaterra, contactou a gente e falou, estamos desenvolvendo microfluídica, estamos abertos para desenvolver em conjunto. Então, uma coisa interessante é o seguinte, eu acho que a gente não tem que ter pudor de buscar parceiros ao redor do mundo que possam ajudar a gente a desenvolver esse tipo de sistema. Eu entendo que o desafio é fantástico e somar outros parceiros não é demérito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter maturidade de falar, olha, conseguimos fazer isso aqui ou não. E caso não, buscar esses parceiros, seja europeus, sejam japoneses ou sejam americanos, pessoas que já fizeram esse tipo de pesquisa, e produzir essa pesquisa em conjunto. Mas essa é a dificuldade, essa parte da missão científica, principalmente a parte microfluídica, eu, na minha opinião, vejo perfeitamente a ESC encarando esse desafio. Só comentar rapidamente, o Lucas já falou que existem essa possibilidade de parceiros na NASA. O núcleo de pesquisa em astrobiologia, do qual eu, o Fábio e outros fazemos parte, ele já é parceiro internacional oficial do NASA Astrobiology Institute. Então a gente é um parceiro, a gente já atua, já trabalha junto com eles, e a gente já teve o sinal verde de alguns dos pesquisadores que trabalharam nessas missões, que lançaram sistemas de microfluídica em baixa órbita, para serem como International Advisors nosso. Então a gente tem essa informação, esse conhecimento à nossa disposição para trabalhar. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram até agora, dos professores que vieram aqui prestigiar. E vamos encerrar aqui, acho que a gente pode agradecer mais uma vez os palestrantes e encerrar.